A história começa com o nosso protagonista despertando em completa escuridão. Desconcertado, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando alguma forma de acender a luz. No entanto, não encontra nada. De repente, uma fenda aparece no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta imensa. Confuso, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mover. Nesse momento, suas estatísticas se tornam visíveis e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz o informa que sua janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todas as suas estatísticas atuais com valores numéricos para facilitar a compreensão. A voz acrescenta que as explicações de suas estatísticas e itens são fornecidas pela habilidade Voz Divina e que ela também pode avisá-lo quando suas estatísticas mudarem. O protagonista pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza no nível 1. Então ele pergunta quem ela é. Mais uma vez, a voz responde que não pode fornecer explicações dessa natureza. Cansado dessa resposta, o protagonista pergunta quem é e onde está, mas a voz repete a mesma coisa. Ele se irrita e grita para que ela pare de dizer isso, mas por acidente acaba caindo da árvore. Ao atingir o chão, a voz o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência a Quedas e o título Desajeitado. O protagonista fica ofendido com isso, mas não tem tempo para pensar, pois começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, consegue se salvar. Ao observar seu reflexo, descobre que definitivamente é um ovo. Confuso, exclama que nada faz sentido e que não consegue compreender o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão. Um monstro de rank F, descendente de um dragão, e caso sua casca se quebre, ele morrerá. Além disso, é imponente e possui baixa inteligência devido ao cérebro subdesenvolvido. Portanto, rolar é tudo o que pode fazer. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e diz que, embora possa se tornar um temível dragão com o passar do tempo, o ovo é considerado uma iguaria gourmet. Afinal, é uma prática comum entre aventureiros destruir qualquer ovo de dragão que encontrem. No entanto, eles consideram perigoso se aproximar caso a mãe dragão esteja por perto. Isso deixa o protagonista ainda mais confuso, mas nesse momento, ele começa a rolar ladeira abaixo. Enquanto isso acontece, o sistema o avisa de que sua habilidade rolar aumentou do nível 1 para o 2. Imediatamente, o protagonista procura a nova função adquirida ao subir de nível e descobre que agora pode direcionar e virar. Assim, ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas por acidente cai de uma grande altura. Novamente, o sistema o avisa de que resistência a quedas e desajeitado subiram de nível. Ao ver que agora restam apenas 3 pontos de vida, ele decide descansar. As horas passam, e à noite, ele comenta como parece bom descansar. Ele recupera seu HP, ou seja, seus pontos de vida. Sem mais delongas, decide voltar a se mover. Enquanto isso, destaca o quão estranho tudo é, pois embora agora seja um ovo, eventualmente terá que eclodir, o que significa que se tornará um dragão. Claro que ele nem sequer sabe como chegar a esse ponto. Ele supõe que seja como um RPG, em que precisa ganhar experiência para subir de nível e depois evoluir ou algo do tipo, o que também significa que terá que lutar contra inimigos, algo que não quer fazer. Afinal, ele é apenas um ovo. Nesse momento, vê algo atrás de uma árvore, se aproxima e percebe que é um inseto. Ele observa suas estatísticas e descobre que se trata de um verme sombrio, cujo título é Comedor de Ovos. A criatura percebe o protagonista e, como indica seu título, rasteja em sua direção para tentar devorá-lo. Assim, começa uma perseguição. O protagonista procura uma forma de vencê-lo. Pensa em atacá-lo, mas ao ver que o verme tem mais HP do que ele, sabe que se colidir de frente morrerá. Ao avistar um precipício, tem uma ideia. Ele se dirige até lá e quando o verme se lança para comê-lo, o protagonista se esquiva e, com um salto, o empurra para o abismo. Descansando sobre o verme, ele se pergunta se venceu, mas nesse momento a criatura se levanta. O ovo suplica para que ele se renda e o verme aceita, acabando por cair morto. O protagonista se pergunta se ele está realmente morto, já que não vê mais nenhum movimento. O sistema o avisa de que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Ambulante concede mais 12 pontos adicionais. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo, e o sistema anuncia que ele subiu do nível 1 para o 5, alcançando o nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema lhe mostra as formas pelas quais pode crescer, como bebê dragão ou como dragonete. Como não sabe qual escolher, o sistema descreve o dragonete. Trata-se de uma espécie de dragão pequeno, mas ainda maior que um urso e que possui um sopro de fogo. Já o bebê dragão tem carne muito macia e é bastante fraco. Ele tem garras e presas curtas, porém possui um grande potencial, com múltiplas evoluções possíveis, embora a maioria acabe sendo caçada por aventureiros ou monstros. O bebê dragão deixa o protagonista deprimido, e ele prefere o dragonete por ser mais equilibrado. Nesse momento, ele sente mãos o tocando e uma voz que repete para que ele fique mais forte, dizendo que apenas um caminho se abre diante dele. O caminho do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele.
O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema o avisa que a voz divina passou do nível 1 para o 2. Ele supõe que a voz apareceu porque mencionou o dragonete equilibrado. Tendo em mente que apenas um caminho o levará ao topo, ele pensa que o bebê dragão tem mais potencial e pode evoluir para diversos tipos de dragões, enquanto o dragonete tem menos opções, podendo acabar estagnado em sua evolução. Assim, depois de pensar bem, escolhe com confiança o bebê dragão. Vemos então sua casca se quebrar, de onde surgem patas e uma cauda. O sistema comenta que, graças ao seu título Filho do Rei Dragão I, as resistências de nível inferior a 5 são reforçadas. Além disso, ele obtém as habilidades Escamas de Dragão, Sopro de Bebê, Silvo e Mordida, transformando-se quase como um Digimon. Suas estatísticas aumentam drasticamente, mas seus pontos de vida e poder mágico ainda não estão no máximo. Isso significa que, mesmo após evoluir, ele precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, mas sente fome e, por alguma razão, ela lhe parece apetitosa. O protagonista entende que isso se deve ao seu instinto de dragão, e que seu corpo pede que ele a coma para se curar e poder lutar. Nesse momento, a voz divina volta a dizer que ele deve ficar mais forte, e sem outra opção, ele come a lagarta, rugindo de nojo pelo gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele compreende que reencarnou em outro mundo, e agora é uma espécie de filhote de dragão. Além disso, o mundo parece funcionar como um RPG. Ele pode ganhar experiência, subir de nível e evoluir. No entanto, por algum motivo, não se lembra de quem foi em sua vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem mesmo se era homem ou mulher. Atrás dele, escuta mais criaturas como as do dia anterior, iniciando a caça a elas, ganhando mais pontos de experiência e passando do nível 1 ao 3. Nesse ponto, o dragão decide testar o sopro de bebê, soprando e devorando os insetos, conseguindo subir do nível 5 ao 7. Depois de tanto atacar, ele obtém o título de golpeador e a habilidade Punho de Dragão, fazendo um inimigo explodir com um único soco, e passando do nível 14 ao 15. Após terminar, o dragão diz que em breve alcançará a tão famosa cima. Porém, a fome retorna e ele só consegue comer o mesmo de antes. Só de lembrar disso, sente náuseas, até que vê alguns cogumelos. Por curiosidade, ele os prova, rugindo novamente. Depois de um tempo, o vemos bebendo água, pois os cogumelos eram venenosos e o fizeram vomitar tudo. Tendo aprendido a lição, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade Resistência a Veneno e que desajeitado também subiu de nível. Em seguida, ele se aprofunda na floresta em busca de algo para comer que não sejam insetos. Então ele vê um lobo cinzento. Após verificar que suas estatísticas são inferiores às dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o sopro de dragão e termina a luta com um golpe de dragão. Assim, vemos o lobo assado. O protagonista se aproxima e percebe que a besta exala um cheiro de churrasco. Empolgado com isso, decide assá-lo um pouco mais. Dessa forma, obtém carne grelhada, prova e confirma que é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe de nível. Enquanto cozinha, comenta que parece que poderá evoluir novamente ao alcançar o nível 25, faltando agora apenas 5 níveis. No momento em que pensa que já está se adaptando ao seu estilo de vida como dragão, ele escuta vozes um pouco distorcidas. O dragonete as reconhece como vozes humanas e, bastante animado, vai verificar. Atrás de uma árvore, descobre que são aventureiros. Empolgado, pensa em se apresentar, mas ao lembrar que é um dragão, começa a hesitar. Ainda assim, recorda que é adorável, então não acredita que façam algo contra ele. Antes de qualquer coisa, observa suas estatísticas e percebe que eles não são mais fortes do que ele, embora ainda tenham vantagem numérica. Após uma breve discussão interna, decide finalmente se apresentar. Assim, ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um dragãozinho bonzinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham e se não sentem vontade de abraçá-lo. O líder do grupo pede para que a garota recue, pois aos seus olhos o protagonista é um dragão maligno. Ele desembainha a espada e, usando uma habilidade, causa um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão, sentindo dor. Em seguida, o mago lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente sua sensibilidade desaparecer, e então o sistema o avisa de que ele obteve a habilidade Resistência Mágica. Nosso protagonista tenta fugir, porém o feitiço o impede. Ele se pergunta se estão o vendo como um inimigo ou talvez como comida. Chamando a si mesmo de idiota, questiona como conseguiu se convencer de que um dragão poderia se tornar amigo dos humanos, lembrando de tudo o que precisou passar para eclodir daquele ovo e evoluir. Exclama que isso é uma droga, que não quer morrer, e, usando suas últimas forças, entre lágrimas, implora para que o ajudem. A mulher se coloca à sua frente e pede ao aventureiro que espere. O dragão vê que ela está tentando protegê-lo, e ao fechar os olhos, sente uma mão quente, percebendo que a garota está usando sua magia para curá-lo. Embora não a escute muito bem, entende que ela perguntou se ele está bem,
Ele não sabe por que ela está ajudando um dragão, mas se sente grato. Os outros aventureiros também não a entendem e apenas seguem seu caminho. O dragão observa as estatísticas da garota e vê que seu nome é Miriam Mileania, uma humana terrestre. Seus pontos de vida estão bem, mas por tê-lo curado, ela quase não tem mais poder mágico, e mesmo assim fez isso para salvá-lo. Pouco a pouco, o dragão sente a paralisia desaparecer. Talvez Miriam vá embora quando perceber que ele está bem, mas por enquanto ele decide ficar quieto mais um pouco. Por causa disso, o sistema o avisa que ele obteve o título de mentiroso. De repente, quando Miriam fala com ele, ele obtém a habilidade língua humana. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir de nível, melhor poderá compreendê-la e aguarda ansiosamente aprender isso logo. Porém, ele escuta um rugido e os gritos de pessoas. Todo o ambiente se torna vermelho e hostil. O dragão sabe que isso é algo ruim, pois claramente se trata de um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. Miriam está prestes a ir atrás de seus companheiros, mas o dragão a impede, dizendo para que não vá, pois ela não poderá fazer nada. Além disso, ela não tem mais poder mágico e não conseguirá usar seus feitiços de cura neles. Miriam sabe disso muito bem, mas mesmo assim decide ir. O dragão tenta segui-la, mas ainda sofre com a paralisia, batendo na própria perna para que ela se mova, pois Miriam não poderá vencer seja lá o que for que tenha aparecido. Ainda assim, se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez consiga fazer alguma coisa. Assim, o vemos correndo o mais rápido possível para encontrar Miriam, mas acaba dando de cara com um dragonete de rocha de rank C, com 197 pontos de vida, enquanto ele tem apenas 38 dos 72 que possui. Deixando isso de lado, ele procura Miriam e a vê presa debaixo do dragonete de rocha. No entanto, ele faz muito barulho e acaba sendo notado pela criatura. O dragonete se vira e começa a se aproximar lentamente, soltando um rugido, fazendo com que nosso protagonista dragão caia no chão, olhando para ele de baixo sem poder fazer nada contra aquilo. O dragão de rocha de rank C tenta pisoteá-lo com toda a força, mas o protagonista usa toda a sua energia para desviar. Por ter usado força demais ao saltar para longe, o protagonista mal consegue ficar de pé, percebendo então o próprio erro. Ele se arrepende de não ter se juntado ao grupo de Miriam, pois acredita que, se os quatro tivessem trabalhado juntos, talvez tivessem alguma chance contra aquela besta. Mas agora, estando completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair daquele lugar com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Por estar muito abaixo do nível necessário, cada célula de seu corpo grita para que ele se esconda. E quando o dragão de rocha solta um rugido ensurdecedor, ele finalmente é dominado pelo medo e se esconde dentro de um arbusto, tremendo. Espiando para fora, ele vê que a inconsciente Miriam tem apenas 6 pontos de vida restantes. Ainda assim, o protagonista sente alívio, pois ela continua viva. O dragão de rocha, sem conseguir mais ver o protagonista, volta a atacar Miriam, deixando-o se perguntando o que deve fazer agora. Se não for salvá-la, ela provavelmente será devorada viva pelo monstro. Assim, apesar do medo, ele sai do arbusto. Porém, naquele momento, a misteriosa mão da voz divina o impede de se mover. Ele então volta a ouvir a voz divina, que continua implorando para que ele fuja, alegando que, caso contrário, ele será assado. Mas ele não se importa, ele já foi humano, e como humano, não pode abandonar uma pessoa inocente. Então, ele solta um rugido alto para afastar o medo e parte diretamente contra o dragão de rocha. O monstro tenta pisoteá-lo, mas ao se esquivar, o sistema o recompensa com o título Rei da Evasão. Ele percebe que o velho que havia se juntado ao grupo de Miriam está com 0 de HP e, por mais lamentável que seja, ainda há outra pessoa viva. Assim, ele tenta desesperadamente salvar tanto Miriam quanto o outro membro. Ele provoca o dragão de rocha, atingindo-o várias vezes e fazendo com que o monstro o persiga. Mas isso acaba sendo um erro, pois a criatura usa uma habilidade chamada Tremor, que o atinge mesmo estando fora do alcance direto do monstro. Quando o dragão se aproxima e está prestes a usar a habilidade Mordida, o protagonista reage de forma inteligente, enfiando uma bola de fogo dentro da boca da criatura. No entanto, o dragão de rocha sobrevive e imediatamente entra em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Enquanto isso, o protagonista coloca Miriam nas costas e foge, deixando o outro companheiro para trás, pois não tem tempo nem forças para salvá-lo. Após levar Miriam para um local seguro, o protagonista percebe que o HP dela caiu novamente, passando de 6 para apenas 3, o que o faz questionar se isso é devido à perda de sangue. O status dela indica que está sangrando e consciente. Ele tenta então usar a magia de recuperação Rest, mas não funciona. Talvez porque seja uma habilidade de auto-recuperação. Assim, ele decide focar em levar a garota de volta ao povo dela, acreditando que apenas humanos serão capazes de salvar sua vida. No entanto, ele não sabe por qual caminho ela e o grupo vieram. Então, ele segue o fraco cheiro de humanos e carrega Miriam para fora da floresta.
No caminho, uma matilha de lobos cinzentos é atraída pelo cheiro de Miria. Como resultado, eles passam a perseguir o protagonista. Ele enfrenta as feras com todas as suas forças para proteger Miria e, ao final do dia, não tem mais nenhuma energia. Mesmo assim, continua se forçando e consegue levá-la até uma vila. Como não há ninguém à vista, ele começa a rugir alto, na esperança de chamar atenção. Alguns humanos aparecem, mas, obviamente, acreditam que o protagonista é uma besta tentando machucar Miria. Como não há forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que, sendo um dragão, jamais conseguiria fazê-los acreditar que não é perigoso, ele coloca Miria no chão e foge, recebendo do sistema um novo título: Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria recupera a consciência após receber tratamento adequado e percebe que está na casa de Marielle. Marielle explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida, e Miria a agradece. O que realmente a incomoda é saber quem a trouxe de volta à vila. Então, ela pergunta a Marielle se foram os outros dois membros do grupo, o velho Grants ou Da. No entanto, Marielle revela que o corpo sem vida de Grants foi encontrado pelos aldeões no dia anterior, na floresta. Visivelmente abalada, Marielle chama Da de tolo por ter provocado um dragão de rocha. Quanto a Da, ela explica que seu corpo ainda não foi encontrado, mas acredita que ele tenha sido devorado por outro monstro. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria se sente extremamente culpada e se arrepende de não ter impedido Da de desafiar o dragão de rocha. Ela cai em prantos, e Marielle tenta consolá-la, dizendo que não foi culpa dela, mas isso não ajuda em nada. Tudo o que Miria consegue lembrar é de quão corajoso Da era. Ela se recorda do dia em que o viu se irritar de verdade pela primeira vez. Naquele dia, Da entrou em uma discussão com um dos garotos da vila. A briga começou porque o garoto disse que Da jamais conseguiria lutar e vencer um dragão de rocha. O garoto parecia tão confiante porque sabia que, na última vez em que Da havia encontrado um dragão de rocha, ele havia perdido a coragem e fugido. Da insistiu que aquilo era coisa do passado e que, se agora tivesse um motivo para lutar contra um dragão de rocha, ele com certeza venceria. Os garotos tinham absoluta certeza de que ele não conseguiria vencer. Assim, o orgulho de Da o levou a aceitar uma tarefa impossível. Ele sabia o quão impossível aquilo era, por isso precisava de um curandeiro ao seu lado. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Quando contou a ela qual seria a missão, Miria perguntou por que ele não pediu para alguém muito mais forte do que ela, como Marielle, ir junto no lugar dela. Da percebeu que ela não confiava nele o suficiente. Então disse que havia falado com Marielle e que foi a própria Marielle quem lhe contou que tinha um compromisso anterior. Por isso ele deveria pedir ajuda a Miria. O coração de Miria estava cheio de dúvidas. Ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e lembrou a Da que Marielle já havia lhe dito que, em hipótese alguma, ela deveria se aproximar de um dragão de rocha. Então por que Marielle daria permissão para algo assim? Da tentou convencê-la melhor. Ele chegou a afirmar que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. E Grants confirmou isso também. Ele a chantageou emocionalmente, dizendo que ela sabia o quão fortes eram os dragões de rocha e que, se ela não fosse com eles, eles morreriam. Relutante, Miria aceitou acompanhá-los, com a condição de que, se a situação ficasse difícil, eles recuariam imediatamente. Infelizmente, ela não conseguiu salvar nenhum deles. Marielle tenta encorajá-la, dizendo que ela não fez nada de errado, lembrando que foi apenas o orgulho de Da que o matou e nada mais. Marielle ainda destaca o fato de que, apesar de ter encontrado um dragão de rocha, Miria conseguiu voltar viva para casa. Isso choca Miria, pois ela sabe com certeza que não voltou sozinha. Ela pergunta a Marielle como conseguiu voltar para a vila, e Marielle explica que os homens que a encontraram disseram tê-la visto sendo atacada por um monstro nos arredores da cidade. Miria se lembra de que havia desmaiado quando foi atacada pelo dragão de rocha, então tudo parece confuso em sua mente. Ao perceber a confusão dela, Marielle diz que humanos às vezes sofrem perda de memória após encontros traumáticos, então isso pode estar acontecendo com ela. Miria se recorda da cena ao ver um pequeno dragão lutando à sua frente. Então ela começa a se perguntar se aquele seria o dragão que a trouxe de volta para casa. Ela pede a Marielle uma descrição do dragão, mas Marielle não estava presente quando o pequeno dragão a trouxe, então não tem muito a dizer. Mesmo assim, Miria permanece pensativa sobre toda a situação. Enquanto isso, o pequeno dragão acorda após um longo descanso. Ele percebe que seus ferimentos já se curaram, pois sabe que o descanso certamente o regeneraria. Ele pensa em Miria e se pergunta se ela também está bem agora. Ele reflete sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Desde quando usou seu fogo contra o dragão de rocha e acreditou que teria surtido efeito, apenas para descobrir que o dragão de rocha possui o poder de restaurar seu HP imediatamente após ser atacado. Isso fortalece ainda mais sua determinação de ficar mais forte a qualquer custo, o que significa que ele precisa evoluir. Para isso, ele precisa alcançar o nível 25. Com esse objetivo, ele captura um verme e o pendura em uma árvore para atrair outros vermes que viriam resgatá-lo, e então ele os mataria.
Ele chama essa técnica de enganação de chamar aliados, e ao usá-la, recebe o título de malfeitor. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas precisa disso no momento. Talvez, depois de evoluir, ele não volte a agir dessa forma. Ele mata todos os vermes que aparecem para enfrentá-lo, e em pouco tempo, alcança o nível 25, ficando finalmente apto a evoluir. Ele pede para ver a árvore de evolução, e recebe 5 opções. São elas: mini dragão anjo, dragão criança, dragão de mármore criança e dragão da peste jovem. Ele começa a se perguntar qual é exatamente a diferença entre um mini dragão, um pequeno dragão e um dragão bebê. A voz divina o ajuda a esclarecer essas dúvidas. O mini dragão tem uma estatura pequena como o dragão bebê, mas seu crescimento individual é lento e ele possui opções de evolução limitadas. No entanto, muitas de suas evoluções futuras têm grande potencial. Ele não gosta da ideia de crescimento lento, então isso não o impressiona. O mini dragão anjo possui um espírito protetor e jura viver em prol dos outros. Como resultado, ele pode usar magia branca, mas não luta. Mais uma vez, isso não o interessa, pois ele gosta de lutar. Ele até pensa na magia branca, já que viu Miria usá-la, mas isso não é incentivo suficiente para decidir. Já o dragão criança é a evolução seguinte após o dragão bebê, com habilidades aprimoradas. O dragão de mármore criança é um dragão que passou por uma mutação e também possui aptidão mágica. O último é o dragão da peste jovem, o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastres. A ideia de espalhar calamidades não agrada em nada o protagonista, então ele rejeita essa opção imediatamente. No entanto, o sistema continua listando as características desse dragão, incluindo o fato de que ele possui alta inteligência e pode usar transformação humana. Ele grita que não quer se tornar maligno, mas a ideia de poder se transformar em humano é tentadora demais para ser ignorada. Em qual desses dragões ele vai evoluir? Ele pensa em ir até a vila e fazer amigos, mas isso significaria espalhar a peste. Confuso, ele grita, sem saber qual caminho de evolução escolher. Ele pensa que é uma má ideia escolher o jovem dragão da peste, mas deseja a transformação humana para poder ver Miria de novo. Ele acredita que, se escolher o dragão da peste e depois aprender a transformação humana, poderá viver uma vida pura e honesta. Assim, decide evoluir para jovem dragão da peste. Ao fazer isso, sua asa cresce e sua cor muda. A voz divina anuncia que a evolução foi um sucesso. Ele olha seu reflexo na água e começa a se arrepender da evolução, pois sua aparência parece um pouco intimidadora. A voz avisa que o nível de ver estatísticas subiu do nível 2 para o 3, e com isso, ele pode revisar os detalhes de suas habilidades. A voz divina continua anunciando as evoluções. Voz divina subiu para o nível 2. Ele ganhou as habilidades voar e pó da escama do dragão, além da habilidade mordida leve, que evoluiu para presa venenosa. Ele também recebeu Dark Type, respiração doentia e garras de veneno paralisantes. Ele começa a ficar desesperado, mas a voz divina não para por aí. Ele recebeu o título de Calamidade e Malfeitor passou para o nível 2. Tudo lhe parece aterrorizante, mas ele ainda acredita que a transformação humana irá compensar tudo. De repente, a voz divina para de falar. Ele entra em pânico, perguntando onde está a transformação humana, mas não recebe nenhuma resposta. Ele questiona se precisa passar de nível antes de conseguir a transformação, e a voz responde que não pode oferecer essa informação no nível atual, desaparecendo em seguida. O protagonista fica deprimido. Ele possui todas aquelas habilidades estranhas, mas não conseguiu a transformação humana. Ele pede explicações sobre a voz divina, querendo saber de quem é aquela voz, mas novamente escuta que no nível atual não pode obter essa resposta. Então começa a perguntar sobre as habilidades que adquiriu. O pó da escama do dragão tem o efeito de liberar um miasma debilitante ao redor ao bater as asas, afetando tudo ao redor. No nível máximo, o dragão pode destruir nações simplesmente voando. Ele abre as asas, e a planta ao seu lado morre imediatamente. Ele entra em desespero ao perceber que agora é uma arma biológica. A voz divina passa para outra habilidade, respiração doentia, um ataque que espalha um miasma carregado de doenças altamente contagiosas, que já foi responsável por exterminar uma civilização inteira. Ele se pergunta, desesperado, se conseguirá voltar para o caminho do mocinho. Ele então pergunta sobre seus títulos, pois eles parecem ter grande influência no futuro. A voz divina fala sobre o título Herói Bebê Dragão, que incorpora coragem e que um dia pode levá-lo ao status de herói, influenciando fortemente seu caminho de evolução. Em seguida, ele pergunta sobre o próximo título, Infestificador, concedido a vilões diabólicos que deixam montanhas de cadáveres enquanto riem. Esse título aumenta ataques do tipo Dark, mas dificulta o aprendizado de magia sagrada. Ele afirma que é o pior título possível, quer devolvê-lo e se arrepende da escolha, desejando voltar a ser um bebê dragão inocente.
Na vila, Miria pergunta a Marielle se elas vão verificar todas as pedras de proteção da aldeia. Marielle confirma, explicando que elas criam uma barreira ao redor da vila. Miria pergunta se isso serve para impedir que monstros invadam o local. Marielle explica que é apenas um encanto que, no subconsciente, desencoraja os monstros a ultrapassarem aquele ponto, embora alguns mais obstinados consigam atravessar. Miria se lembra novamente do pequeno dragão e pensa que talvez ele realmente estivesse tentando ajudá-la. Ela pergunta a Marielle se pode contar mais sobre os monstros. A elfa comenta que Miria está obcecada por monstros desde o acidente. A garota admite que, para ser honesta, não consegue se livrar da sensação de que foi salva por um pequeno dragão que conheceu na floresta. Marielle a alerta para não desenvolver sentimentos por monstros e começa a explicar mais sobre eles. Ela diz que monstros podem evoluir para diversas formas, ficando mais fortes a cada evolução. Eles fazem isso caçando outras criaturas para subir de nível. Miria comenta que os humanos também passam de nível, melhorando suas habilidades. A elfa confirma, mas explica que, no caso dos monstros, eles possuem níveis máximos diferentes. Quando atingem esse limite, evoluem para uma forma superior, repetindo esse processo ao longo do tempo e assumindo formas cada vez mais poderosas. Miria acha difícil acreditar que, no passado, as pessoas foram capazes de descobrir a verdadeira natureza dos monstros. Isso irrita a elfa, que diz já ter explicado essa história antes. Naquela época, Miria tinha apenas 5 anos e precisava olhar para cima para ver Marielle, o que deixa a elfa irritada por ser chamada de baixinha. Marielle explica que, às vezes, surgem pessoas especiais capazes de ouvir a voz divina que compartilha informações sobre monstros, níveis e afins. Essas pessoas são conhecidas como heróis ou santas. Portanto, esse conhecimento não veio de tentativas e erros humanos, mas diretamente da voz divina. Ela continua dizendo que monstros lutam para sobreviver, ganham experiência e tentam evoluir. Todo monstro é levado a buscar poder e se tornar mais feroz. Assim, mesmo que o dragão tenha salvado a vida de Miria antes, na próxima vez que se encontrarem, ele pode ter evoluído para algo mais ameaçador e atacá-la. Miria se apavora e pede para que Marielle pare. A elfa diz que para o bem dela não deve criar expectativas em relação aos monstros, pois eles são a personificação do instinto de luta, o que os torna incompatíveis com os humanos. Assim, acompanhamos nosso protagonista totalmente motivado a subir de nível e voltar ao caminho correto, que para ele significa se tornar um herói e reencontrar Miria. Com isso em mente, ele começa a procurar monstros fracos para enfrentar. De repente, sente que seu corpo tem dificuldade para se mover e logo percebe que vários fios estão prendendo seus membros. Ele acaba entrando no território de uma aranha. Claramente, esse não era o tipo de monstro que ele queria enfrentar, mas a aranha não lhe dá tempo para pensar e cospe sua teia sem hesitar. Em desespero, ele incendeia o próprio corpo em chamas para derreter os fios, algo que obviamente não estava em seus planos. Entra em pânico e começa a rolar pelo chão, mas por sorte, o sistema o avisa de que ele acabou de obter resistência ao fogo. Isso alivia um pouco o protagonista, que então volta ao combate sem tanta preocupação. Ele percebe que a aranha ficou presa e sofreu algum dano. Aproveitando a situação, nosso protagonista parte para o ataque. Com suas garras, aplica um veneno paralisante e emenda uma sequência de golpes. Após isso, confere suas estatísticas e descobre que conseguiu tirar apenas metade da vida da aranha. Consciente de que não será possível vencê-la naquele momento, decide fugir. Ele começa a rolar para escapar, mas a aranha passa a persegui-lo. Ao ver que está prestes a ser alcançado, tenta voar, porém suas pequenas asas não suportam seu peso. Ele tenta repetidas vezes, mas não consegue, supondo que isso se deve ao seu nível ainda baixo. Percebendo que está prestes a ser alcançado novamente, ele volta a rolar. Depois de 10 minutos, continua fugindo sem parar, enquanto a aranha não demonstra nenhum sinal de cansaço. Nesse momento, o sistema avisa que a habilidade Rolar subiu do nível 2 para o nível 3. Além de conseguir escapar, ele também ganha o título de Chicken Runner, o que o deixa um pouco humilhado, embora ele pense que lutaria se tivesse chance de vencer. Ao avistar um penhasco, ele se vê diante de uma escolha. Sabe que pode morrer se continuar, então tenta virar à direita antes da borda, mas também considera a possibilidade de voar para o outro lado. No entanto, sua habilidade de voo ainda não é confiável, então não lhe resta alternativa, senão tentar saltar. Quando tudo parecia perdido, sua habilidade de voo finalmente funciona, permitindo que ele deixe a aranha para trás. Ao aterrissar, sente-se completamente exausto, mas ao se virar para rir da situação, percebe que a aranha não está mais ali. Ele acredita que ela tenha desistido e promete que irá vencê-la quando subir mais de nível. No entanto, logo vê uma ponte feita de teia, e a aranha salta bem à sua frente, reiniciando a perseguição. O sistema informa que a habilidade Rolar subiu do nível 3 para o nível 4, mas isso já não ajuda tanto. Sem querer, ele acaba atropelando um leão, ganhando 12 pontos de experiência.
Além disso, por causa do título de ovo ambulante, ele sobe do nível 1 para o nível 3. Assim, vai atropelando todo tipo de criatura pelo caminho, passando do nível 3 para o nível 8. Ao notar o aumento em suas estatísticas, ele se sente mais confiante para enfrentar a aranha. Então analisa suas habilidades e descobre que ela possui algo chamado veneno duplo. O protagonista não sabe exatamente o que isso significa, mas decide atacá-la usando seu sopro de bebê no máximo. Porém, a aranha utiliza seu veneno. Ele se afasta e, apesar de ter resistência ao veneno, sente a garganta arder intensamente. Nesse momento, percebe que a aranha não se move, deduzindo que ela está esperando o veneno fazer efeito. Contudo, graças à sua resistência, isso não acontece. Aproveitando-se disso, ele finge estar afetado para atraí-la. Quando a aranha salta em sua direção, ele libera seu sopro de bebê e finaliza com um golpe vindo de cima. Com isso, sobe do nível 8 para o nível 14. O dragão se alegra por ter vencido, mas o mais importante para ele seria sua transformação humana. O sistema informa que o sopro de bebê subiu do nível 2 para o nível 3 e que ele adquiriu a habilidade Cauda de Dragão por causa do golpe final. Apesar de tudo isso ser positivo, ele não recebe sua transformação humana, o que o deixa extremamente decepcionado. Ele passa a acreditar que foi enganado, mas considera que talvez ainda exista algo que precise aprender para conquistá-la. Já de noite, ele retorna ao leão que atropelou no caminho e encontra uma caverna. Pergunta se há alguém ali, mas como não recebe resposta, entra. Lá dentro, começa a comer a carne, mas não fica totalmente satisfeito com o sabor. Então adiciona algumas gotas das frutas que encontrou anteriormente, o que finalmente elimina o gosto forte da carne e ainda adiciona um toque picante. Ao terminar, pensa que talvez aquela caverna possa se tornar sua base no futuro. Enquanto reflete sobre isso, o sistema o avisa que ele ganhou o título de Senhor Chefe, o que o deixa desconfortável, como se sua vida estivesse sendo transmitida ao vivo. Mais tarde, ele se deita para descansar, perguntando-se se poderia se tornar popular entre os aldeões e até ensinar sua culinária caseira. Porém, ao se lembrar de sua aparência atual, descarta completamente essa possibilidade, pensando que nem mesmo Miria o reconheceria nessa forma. Irritado, ele culpa o sistema por ter mencionado a transformação humana e não tê-la concedido. Olhando para o céu, exige que a entreguem, pois não quer passar a vida inteira sozinho. Enquanto isso, na Vila dos Humanos, Miria escuta a conversa de um velho que afirma ter visto um deles em um lago logo fora da aldeia. Intrigada, ela pede que ele conte mais. Mesmo bêbado, o velho relata que estava pescando quando, de repente, viu alguém entre os arbustos. A figura parecia abatida, quase como um zumbi, e caminhava em direção ao interior da floresta enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Os outros não acreditam nele, atribuindo tudo à embriaguez. O velho insiste que realmente viu aquilo e afirma que naquele dia não tinha bebido uma única gota de álcool. Miria fica visivelmente intrigada. O rapaz loiro percebe isso e a lembra de que a morte daqueles dois aventureiros não foi culpa dela. Miria tenta se acalmar e se retira do local. De volta com Marielle, ela conta o que ouviu e diz que pretende entrar na floresta. A elfa proíbe imediatamente, afirmando que, se realmente houvesse a possibilidade de Do ainda estar vivo, ele já teria retornado à aldeia. Miria admite que não sabe ao certo, mas sugere formar grupos com os aldeões para procurá-lo. Marielle rejeita a ideia, deixando claro que não pretende arriscar a vida de mais ninguém. Miria se acalma e então Marielle, tentando animá-la, diz que entrará em contato com o Gilda para investigar o caso. Miria compreende e se desculpa por ter sido irracional, embora suas palavras não convençam totalmente Marielle. Voltamos então ao nosso protagonista, novamente motivado a subir de nível. Nesse momento, ele se depara com um monstro parecido com uma poça de água e tenta verificar suas estatísticas. No entanto, ao fazer isso, sua visão se distorce e sua cabeça começa a doer. O sistema o avisa que a habilidade Ver Estatísticas não consegue fornecer informações precisas no nível 3, mas que acabou de subir para o nível 4, permitindo que, por alguns segundos, ele consiga ler as estatísticas do monstro. Isso o deixa confuso, mas, no fim das contas, segue em frente com sua jornada. O Slime tenta atacar nosso protagonista, que rapidamente usa a habilidade Rolar e foge. Ele consegue escapar e fica se perguntando o que foi aquilo que acabou de ver, pois as estatísticas não eram nada de especial, porém conseguiu sentir que era algo de que ele não deveria chegar perto de jeito nenhum. Mesmo assim, decide não pensar mais no assunto e ir em outra direção. Ele começa a caminhar procurando por carne e acaba encontrando um jarro ao lado de uma árvore. Pensa que pode ser muito útil para colocar frutas e outras coisas, mas, ao tentar pegar o jarro, ele salta e começa a girar, acertando-o no rosto. Só aí ele percebe que se trata de um monstro. A voz divina revela que é uma tartaruga de rank D. Nosso protagonista fica chocado que uma tartaruga possa ser um monstro e um jarro ao mesmo tempo. Ele ataca com o soco do dragão, mas só tira 1 de HP.
Em seguida, começa a desferir diversos ataques e derruba a tartaruga com sua cauda. Porém, ela usa Rest, recuperando todo o HP imediatamente. Ele continua tentando matar o monstro, mas não consegue, até que tem a ideia de testar para ver se ela é do tipo aquático. Deixando a tartaruga apavorada, ele a arremessa na água e logo depois disso, ganha 36 pontos de experiência. Mas devido ao seu título, ganha experiência adicional e passa do nível 14 para o 15. Ele pensa que foi uma boa luta, até que a voz divina revela que ele recebeu o título Rei Vigarista, e seu título Malfeitor passou do nível 2 para o nível 3. Quando ele se vira, vê diversas tartarugas atrás dele, e se pergunta por que tem tantas delas ali, até que se lembra de que a anterior deu um grito antes de cair na água, percebendo que ela chamou os aliados. Elas se juntam, formando uma torre de tartarugas que parece ser algo bem inútil. Nosso protagonista voa até a última, a pega e a arremessa no chão, fazendo isso com todas as outras. Com isso, ele ganha a habilidade Meteorito e fica animado ao perceber que pode ganhar habilidades ao fazer alguns movimentos. A voz divina diz que ele ganhou 594 pontos de experiência e, graças ao título, ganhou pontos de experiência adicionais, indo do nível 15 para o 30. A habilidade voar passou do nível 1 para o nível 2, ver estatísticas passou do nível 4 para o nível 5, e ele fica feliz por um grupo inteiro de monstros ter aparecido em sua frente. No entanto, ele fica triste, pois, ao derrotá-las, o casco acaba se quebrando e não pode ser usado como potes. Mesmo assim, como conseguiu bastante carne e subiu de nível, está tudo bem. Ele se pergunta onde pode conseguir vegetais, pois eles também são importantes. Começa a pensar que, mesmo tendo evoluído muito, não conseguiu a transformação humana e que só tem mais 10 níveis até a próxima transformação. Ele se pergunta se essa transformação realmente vai aparecer. Nesse momento, escuta um barulho estranho na floresta, uns passos diferentes, e ao ir até lá, vê um monstro que nunca tinha visto antes. Ele tenta ver suas estatísticas, porém não está perto o suficiente para que sejam reveladas. E a única coisa que pode ser vista são detalhes sobre a espécie. Descobre então que é um urso de argila, Rank D+, com alta taxa de recuperação. Nosso dragão percebe que, em questão de rank, ambos estão no mesmo nível e se pergunta se tem alguma chance de vencer a luta. Ao lembrar do nome do monstro, fica confuso se é um urso de argila ou uma argila em formato de urso, mas isso não importa. O importante é que, se conseguir vencer, terá argila para moldar livremente e fazer potes, jarros e copos. Ele segue o urso até certo lugar e prepara um ataque furtivo. Ataca com os punhos por trás, mas o urso se abre todo para devorar nosso protagonista, que consegue resistir, mas começa a reclamar que isso claramente não é um urso. O urso avança sobre ele, que usa a habilidade rolar para desviar do ataque e contra-ataca pelas costas do urso, fazendo o HP dele descer de 40 para 25. O dragão acha que será fácil, pois tirou muito HP com apenas esse ataque, mas o urso se cura instantaneamente, e nosso protagonista percebe que a luta vai demorar mais do que ele imaginou. Ele volta a rolar em volta do urso, pensando em quais habilidades pode usar. Pensa que gostaria de usar a habilidade Meteorito que acabou de aprender, mas seria impossível remover esse urso gigante do chão. Então, ele usa a estratégia de bater e correr, atacando as costas do urso e correndo antes do contra-ataque. O urso continua se regenerando, mas o dragão sabe que, quando o MP do urso acabar, ele ganhará a luta. No entanto, de um momento para o outro, o urso solta um poderoso rugido que faz a floresta inteira estremecer. Junto a ele, forma-se uma tempestade de areia que o cobre completamente. Quando ela se dissipa, revela sua nova forma, um urso com um casco cheio de espinhos. Isso desanima nosso protagonista. Quem sabe agora ele nem consiga usar sua habilidade de rolar. Enquanto pensava nisso, percebe que está com pouco MP. Nesse momento de distração, o urso lança um dos espinhos contra ele. O protagonista se esquiva e nota uma peculiaridade. Decide testar algo. Arranca um braço do urso, confirmando assim que a argila amolece quando está longe do corpo. Com isso em mente, forma uma esfera e a aquece a altas temperaturas usando o meteorito, derrotando o urso. Após a vitória, o sistema avisa que ele recebeu 300 de XP graças ao seu título de ovo andante, e que subiu 3 níveis. Isso alivia nosso protagonista. Então, o sistema acrescenta que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Quebra-Nozes. O prota estranha um pouco o fato de o sistema tê-lo considerado assim, mas se anima ao pensar que finalmente tem argila. De volta à guarida, deixa a argila cozinhando e vai procurar algo para comer. Na floresta, encontra cogumelos pouco comuns, mas ao ouvir que são venenosos, decide jogá-los fora. Ele também se depara com uma planta um pouco grande. Estava prestes a avaliá-la, porém ela reage e tenta atacá-lo. O dragãozinho não recua e a corta na hora. O sistema avisa que se trata de uma planta rara que se alimenta de animais. No entanto, ela não pode ingerir sal, que se acumula na parte descolorida. Como o dragão precisa de sal para cozinhar, acaba levando a planta consigo. Aqui passamos para Miria. Enquanto caminha pela floresta, ela se lembra do que Maria lhe disse, para deixar o Grêmio investigar.
No entanto, pelo testemunho de B, que disse ter visto dois caminhando, ela decide ir procurá-lo, pois se sente culpada. Justo nesse momento, aparece outro daqueles vermes, mas ela o elimina com uma bola de fogo e segue seu caminho com mais calma. Depois disso, voltamos ao dragão, que está observando um monstro cogumelo de rank D. Quando crescem, eles podem se mover, transformando-se em monstros belicosos, e seu sabor é semelhante ao da carne. Com isso, o protagonista pensa no quão bom ficaria em um caldo. Nesse instante, ele vê cogumelos ainda mais raros. Estes são a morotrogia, cujo valor pode levar um país à glória ou à ruína. Ela possui efeitos alucinógenos e provoca uma intensa euforia. Há 500 anos foi usada como estimulante, gerando muitos toxicômanos. No entanto, o prota não dá atenção a isso e os queima. Em troca, leva algumas piperis de valor B. Elas são tão preciosas que seu valor é medido em ouro, então ele pega um monte. Enquanto isso, Miria chega à parte mais perigosa da floresta, mas por medo decide dar meia volta e retornar à vila. Assim, voltamos à casa do dragão. Ele conseguiu um cogumelo luminoso e vemos como finalmente prepara sua sopa, classificando-a como deliciosa após adicionar sal. Com o prato bem servido, ele se prepara para comer. Sente como o sabor da carne se fundiu com a sopa. Ao terminar de comer, sente como se tivesse voltado à vida de antes. Nesse momento, o sistema o avisa que seu título de cozinheiro passou do nível 1 para o 2. O dragão comenta que comer naquela tigela foi muito complicado, já que derramou bastante. Então, ele usará a argila para criar uma maior e com colher. De quebra, também fará tijolos para uma parede, o que lhe rende o título de oleiro ceramista. Na manhã seguinte, vemos uma carruagem. O cocheiro avisa a algumas senhoritas que a floresta já está bem próxima. Quando descem, vemos uma humana, acompanhada de uma semi-humana, que foram enviadas por um grêmio à floresta de Noa. De volta à guarida, e com a nova comida, ele se dispõe a cortar a carne e esfolar os lobos. Depois disso, ele os tempera e os deixa secar. Feito isso, sai para caminhar todo estiloso, dizendo que já está acostumado com esse mundo. Ao voltar para a guarida, observa que os macacos estão comendo sua carne, e, embora consiga afugentá-los, pensa em uma maneira de impedir que essas bestas imundas continuem roubando sua comida. Assim, ele recolhe cogumelos venenosos e cria uma mistura com a carne enquanto os coletava. Menciona que agora praticamente consegue diferenciar se as plantas silvestres são venenosas ou não. Nesse momento, nota a brisa do vento levando as pétalas das flores e se aproxima daquele belo lugar, ficando maravilhado com o quão bonito ele é. De repente, uma pequena criatura aparece diante dele. Por um momento, nosso protagonista fica hipnotizado por sua raridade. Ao ver suas estatísticas, descobre que se trata de uma espécie chamada Princesa Venenosa Certa, cujas habilidades são exclusivamente de veneno. O dragãozinho fica surpreso. No entanto, a pequena besta foge do local. De repente, uma estaca cai perto do nosso dragão. Isso chama sua atenção, o que é aproveitado por aquela criatura. Nosso prota reage e a manda voando. Ela cai no tronco de uma árvore e desaparece, soltando uma risada. O dragão assume que ela desistiu. No entanto, do nada, sente o veneno começar a agir em seu corpo. Seus sentidos enfraquecem e, pouco a pouco, sua visão se distorce, até ele cair no chão, perguntando-se se aquilo fazia parte do plano daquela criatura. Os status dele ficam como veneno especial principal. Ele pergunta à voz divina se esse veneno especial é muito diferente do veneno normal, mas a voz divina avisa que não pode fornecer essas informações específicas no nível 3. Ele imaginou que isso aconteceria e tenta se levantar, mas seu corpo dói muito, e ele percebe que a situação está ficando ruim. Ele não lembra de ter visto nenhuma planta que combatesse veneno, e percebe que a situação está indo de mal a pior. Então, pede à voz divina informações sobre o lagarto. A voz divina fala que é uma princesa lacerta venenosa de rank D, um monstro astuto que envenena suas presas e foge, e depois que o veneno faz efeito, come os restos mortais. Nosso protagonista pensa que essa princesa lacerta é ainda pior que o título de vigarista dele. A voz divina continua dizendo que, ao ingerir substâncias altamente venenosas, ela cria um veneno potente internamente, e que seus fluidos corporais podem servir como antídoto para o veneno que ela cria, usando isso para negociar por sua vida sempre que é capturada. Então, a única opção do nosso protagonista é capturá-la para conseguir o antídoto. Ele consegue se mover um pouco graças à sua resistência ao veneno e imagina que ela está por perto, esperando o veneno matá-lo. Ele começa a correr, pensando que ela não pode perdê-lo de vista, senão seria um desperdício. E por isso tem certeza de que ela o está perseguindo. Ele a encontra e tenta pegá-la, mas ela também tem a habilidade rolar. No entanto, nosso dragão sabe que mais à frente há um penhasco, pois se lembra da vez em que fugiu da aranha. Nesse momento, a habilidade rolar dele passa do nível 4 para o nível 5.
Ele pensa que agora consegue alcançá-la e acelera, porém é surpreendido quando ela o acerta com uma estaca de argila, ficando chocado pelo fato de ela poder atirar mesmo enquanto está rolando. Ele volta a persegui-la. Ela atira mais 3 estacas no nosso protagonista, mas ele continua seguindo-a. Ele admite que um dia ela irá superá-lo na habilidade de rolar, mas por enquanto ele é o melhor. Então, salta em direção a ela, atingindo-a e fazendo-a voar. Ele pensa que agora conseguiu capturá-la, mas quando olha para cima percebe que ela está indo em direção ao rio, e desse jeito ele perderia seu antídoto. Ele pula, mas o veneno faz efeito na hora, e ele começa a enxergar embaçado. Mesmo assim, não desiste e a agarra. Usa a habilidade Respiração de Fogo, e consegue voltar para um lugar seguro. Porém, antes de pegar o antídoto, desmaia. Voltamos para Miria, que pensa estar sem sorte mais uma vez, pois não achou o doce. Nesse momento, escuta alguém chamando por ela e percebe que é Marielle. Ela vai até ela correndo. A elfa briga com ela e diz para responder da próxima vez. A jovem se desculpa e pergunta para que precisa dela. Marielle comenta que não a viu com frequência nos últimos dias, então ficou preocupada e foi até a casa dela visitar, mas não encontrou ninguém por lá, e pergunta o que ela estava fazendo. Miria explica que estava com um leve resfriado e foi dar um passeio para se sentir melhor. A elfa pergunta se ela não está indo até a floresta, o que Miria nega na hora. Marielle pergunta se ela tem certeza, e Miria confirma. A elfa explica que recebeu notícias da guilda e que aventureiros estão a caminho, e pede para Miria ajudá-la a fazer compras. Voltando para nosso protagonista, ele desperta se perguntando onde está, e se lembra de que foi envenenado e perseguiu a princesa venenosa. Ele percebe que o lagarto ainda está à sua frente e pergunta se ela está ali esperando o veneno matá-lo, mas quando se move percebe que seus braços não estão mais pesados e se pergunta se recebeu o antídoto, o que o bichinho à sua frente confirma. Ele agradece, mesmo eles tendo passado por uma batalha feroz, passando por sangue, suor e lágrimas, mas talvez isso tenha feito com que percebessem que são almas gêmeas. Dando uma boa olhada, ele percebe que ela é realmente muito fofa e começa a balançá-la. Mais tarde, em sua caverna, ele faz uma sopa e pergunta se ela quer um pouco. Ele dá uma tigela a ela, e ao provar, ela parece gostar. Nosso dragão fica feliz por ter alguém para comer junto, pois antes era muito solitário. Ele pensa que nem ele nem ela têm nomes, pois são chamados apenas pelo nome da espécie, mas acha que isso não é importante, pois realmente não precisam de nomes. Ele percebe que ela se apegou muito a ele, e diz que é bom ter um novo amigo, falando que ela pode ficar ali o tempo que quiser. Ela percebe um barril no canto e nosso protagonista comenta que é um veneno especial que ele está fazendo. Nesse momento, ela mergulha no barril, o que choca nosso protagonista, que pensa que ela vai morrer, mas se lembra de que quando ela come algo altamente venenoso, fortalece seu próprio veneno. Ele se pergunta se aquilo é realmente bom e prova, tomando muito dano e caindo no chão. A voz divina revela que a skill de resistência ao veneno passou do nível 4 para o nível 5, e ele fica se perguntando como ela consegue comer aquilo como se não fosse nada. No dia seguinte, os dois trabalharam juntos para acabar com alguns lobos. A lagartixa usou magia de terra, enquanto o nosso protagonista derrotou os lobos à base de chutes. Depois disso, coletaram frutos, aproveitaram o momento e assim terminaram o dia, voltando finalmente para casa. À noite, estavam dormindo. Em certo momento, o protagonista acorda e vê a lagartixa em cima dele. Por um instante, ele se assusta ao lembrar que o veneno dela é mortal, mas ao vê-la tão tranquila, apenas pede que ela não o morda. No dia seguinte, foram colher algumas frutas silvestres. Quando o protagonista dá uma para a lagartixa provar, ela sente um pouco de nojo. Nosso dragão assume que isso é normal, afinal, a espécie não foi feita para comer esse tipo de alimento diretamente. Nesse momento, a lagartixa dá um salto. O dragão pergunta se ela encontrou algo bom. A lagartixa pede que ele a siga, chegando até um cogumelo que cheira a carne podre. Trata-se de um Candide cadavericus, de valor B, um cogumelo gigante de cor arroxeada que contém um veneno tão forte que ninguém se atreve a consumi-lo. O dragão pergunta se foi o veneno que a atraiu e se ela realmente pretende comê-lo. A lagartixa já estava salivando, porém o dragão queima o cogumelo, dizendo que depois ele só iria feder. Ela o repreende, mas em troca promete procurar outras plantas tóxicas. Nesse instante, ela ativa estacas de argila. O dragão pensa que ela está irritada com ele, mas as estacas são disparadas contra os arbustos. De lá, sai um monstro com aparência de cachorro, um bicéfalo. O protagonista percebe que ele possui estatísticas absurdamente altas, além de habilidades inquietantes, como gravidade ou gravidon. Ele não tem certeza se consegue vencer, mas considerando que o monstro tem tenacidade e os perseguiria se fugissem, olha para a amiga e vendo que ela pensa o mesmo, decidem lutar. O plano é simples. Ele atacará para chamar a atenção, enquanto ela aproveita para envenená-lo, e assim será apenas questão de tempo. Porém, a outra cabeça do cachorro bloqueia seu golpe.
O dragão recua e, em seguida, o monstro usa magia, criando um círculo sob os pés do protagonista. Ele cai, sentindo o corpo pesado, quase imóvel, concluindo que deve ser o efeito da gravidade. O cachorro avança, e o protagonista já se dava por vencido, mas sua amiga lança uma estaca no monstro, quebrando o feitiço e anulando a gravidade. O dragão voa, e do alto usa seu sopro de fogo. Contudo, quando as chamas se dissipam, o inimigo já estava se curando. O dragão se irrita por todos conseguirem se regenerar, então ele analisa o papel de cada cabeça. A raivosa é focada em ataques físicos, enquanto a chorona usa magia. Nesse momento, a chorona está prestes a usar o gravidom. O dragão corre para impedir, mas a cabeça raivosa o morde. Ainda assim, ele usa seu punho do dragão, acertando em cheio a boca da cabeça chorona. Com isso, a lagartixa consegue atacar e finalmente envenená-la. O veneno se espalha pelo corpo do monstro, mas a cabeça chorona começa a rir. O dragão percebe que ela está usando cura, mas isso não remove o efeito do veneno. Os pontos de vida continuam caindo e eles declaram vitória. Porém, algo inesperado acontece. A cabeça raivosa decapita a chorona. A equipe fica chocada com aquilo. Ele eliminou o próprio companheiro para conter o veneno. Diante disso, o dragão afirma que nunca evoluirá para um dragão de 2 cabeças. Apesar disso, agora o monstro não pode mais usar magia. Ao observar as estatísticas, o protagonista descobre a habilidade Sacrifício. Nesse instante, a cabeça chorona se levanta, tentando levá-los junto para a morte, começando pela lagartixa. Ela desvia e corre, mas a cabeça a persegue. O dragão tenta ir atrás, porém a cabeça raivosa o impede. Sem outra opção, o protagonista entra em combate direto. Ele acerta um golpe, desvia e consegue arremessar o inimigo. Do alto, segura sua cabeça e o esmaga contra o chão, deixando-o cravado no solo. O sistema avisa que a habilidade aplastamento subiu do nível 1 para o 2. Mesmo assim, ele precisa ir atrás da amiga. Enquanto corre, pensa em tudo o que viveram juntos e no fato de que ela foi a primeira amiga que ele teve. Ele implora a Deus, dizendo que não quer mais a transformação humana, só deseja que ela esteja a salvo. Ao chegar ao local, vê tudo manchado de sangue e imagina o pior. Suplicando, pede que ela apareça. Nesse momento, a lagartixa surge de entre os arbustos bastante ferida. O dragão fica paralisado ao vê-la naquele estado. Justo então, a criatura maligna aparece tentando atacá-la, mas o protagonista intervém e a despedaça sem piedade. Feito isso, ele carrega a lagartixa nos braços e declara estar aliviado por vê-la ainda viva. Enquanto a abraça, o sistema avisa que ele recebeu pontos de experiência. Furioso, o dragão grita para que ele se cale. De repente, porém, ouve que adquiriu a habilidade Transformação Humana. Isso deixa o protagonista confuso, e ele não consegue evitar perguntar se aquilo é sério. Em uma mudança de cena, Miria termina de limpar a casa de Marielle para receber os convidados. Um pouco curiosa, ela se pergunta como eles serão. A elfa comenta que em breve ela descobrirá. Então, Miria percebe um livro. A elfa explica que ele fala sobre monstros e que achou que Miria poderia gostar. Assim, Miria pede permissão para lê-lo. Ao folhear, vê uma grande variedade de monstros com suas descrições, escritas em um texto antigo. A elfa explica que os monstros de rank F são os mais fracos, aqueles que até ela conseguiria derrotar. Depois vêm os de rank D, muito mais fortes, que apenas aventureiros treinados conseguem vencer. Acima deles estão os monstros superiores ao rank B, que só podem ser derrotados por heróis e santos. Enquanto conversavam sobre isso, 2 aventureiras chegam à vila. Retomando o assunto, Miria pergunta qual é o rank do dragão de pedra. A elfa responde que, segundo o livro, ele é de rank C. No entanto, ela acrescenta que ouviu dizer que eles podem se tornar mais fortes por meio da evolução, chegando até a derrotar facilmente qualquer humano comum. Por isso, sempre avisa Miria e o povo da vila para nunca entrarem na floresta. Cabisbaixa, Miria diz que entende. Depois disso, ficam alguns segundos em silêncio, até Marielle comentar que parece que os convidados já chegaram. A porta se abre, permitindo ver as 2 aventureiras de antes. Na floresta, vemos as 2 aventureiras. Yuno pergunta a Meltia por que elas aceitaram um pedido de rank C, estando apenas as 2, já que é uma missão difícil e deveriam ter esperado o resto do grupo. Meltia diz que, na verdade, é mais fácil se forem só as 2, pois pode simplesmente fugir e abandoná-la se as coisas ficarem difíceis. Yuno pede que ela não faça esse tipo de brincadeira, e Meltia explica que, mesmo sendo um pedido de classificação C, o objetivo da missão não é matar monstros, mas sim vasculhar a floresta, e por isso não é uma missão perigosa. Yuno acha estranho estarem procurando uma pessoa que supostamente está morta. Voltando um pouco, vemos as aventureiras chegando à casa de Marielle. Meltia comenta que não é normal ver elfos em aldeias humanas. Miria serve chá para elas, e Marielle pede que ela se retire por um momento. A elfa diz que não quer que ela escute os detalhes da missão. Meltia pergunta quem é a pessoa que estão procurando. Marielle diz que o nome dele é Doss, e que ele estava em um grupo junto com a garota que acabaram de ver e que lutaram contra um Rock Dragon ao saírem para investigar.
Yuno se pergunta por que Miria olha tanto para elas e se lembra de que Marielle falou que Miria se sente responsável pela morte de Doss. A elfa até disse que suspeita que Miria estava indo até a floresta para procurá-lo, e para ela é extremamente perigoso entrar naquela floresta sozinha. Por isso, solicitou a missão para que descubram se o boato é verdade. Yuno conclui que a missão é vasculhar a floresta e encontrar provas de que Doss está morto. Meltia confirma e diz que, se conseguirem encontrar o corpo, seria perfeito, mas se não conseguirem, basta ficarem vários dias caçando, e se não acharem nada, devem dizer que o boato é falso. Voltando para o nosso dragão, ele envolveu o lagarto com ervas curativas para que seus ferimentos se curem mais rápido. Ela está dormindo e nosso protagonista decide verificar suas estatísticas depois de ter subido de nível. Ele abre seu menu e vê que a transformação humana está lá. Ele comenta que sair da caverna foi a decisão certa, pois o lagarto poderia atacá-lo se de repente visse um humano ali. Ele começa a andar rápido e diz que não é como se quisesse ir até a aldeia para ver Miria. Ele ativa a habilidade de rolar, mas para no meio do caminho, admitindo que realmente quer ir até a aldeia. Não consegue acreditar que recebeu a transformação humana bem no momento em que disse que não precisava dela e fica pensando no que deveria fazer se virasse um humano, pois não quer abandonar o lagarto, mas viver em uma aldeia de verdade seria muito bom. Pensa que talvez poderia ficar mudando a cada 3 dias e viver na aldeia e na caverna, mas descarta essa possibilidade. Ele acha que apenas a possibilidade de ganhar a confiança dos humanos é incrível e fica super animado, torcendo para que seja um humano bonito, ou talvez uma garota super bonita, para poder ficar se olhando no rio. Ele pensa que poderia ficar imaginando isso para sempre, mas que está na hora de agir. Ele ativa a transformação humana e seu corpo começa a sofrer mutações. Quando finalmente termina, ele olha seu reflexo na água do rio, e para sua decepção, a transformação é ainda mais grotesca que a jovem dragão da peste. Ele pergunta à voz divina se a transformação humana realmente deveria ser tão idiota. A voz responde que, no nível atual, não pode fornecer essas explicações. Nosso protagonista pergunta quantas vezes ela vai lhe dar esperanças, e depois arrancá-las, mandando a voz devolver suas esperanças. Ele questiona como os outros jovens dragões da peste usam isso para fazer algum tipo de maldade, pois seu ataque e sua defesa caíram pela metade, sem contar que a mana se esgota muito mais rápido. Ele admite que a transformação foi um fracasso e volta ao estado normal. Voltamos às aventureiras, que acabaram de derrotar uma aranha. Meltia diz a Yuno que está feliz por ela estar ali. Elas continuam caminhando até que escurece. A líder diz que não viram nenhum sinal de Doss, e Yuno comenta que provavelmente ele não está tão fundo na floresta, e que os monstros ali estão ficando cada vez mais fortes. Meltia acha melhor voltarem, mas nesse momento, avistam uma caverna. Elas se aproximam da entrada e veem 2 estátuas, uma claramente sendo um dragão, e a outra parecendo um humano. Yuno pergunta se é algum tipo de santuário feito por adoradores de dragões, mas a líder diz que não acha que a aldeia adote esse tipo de religião, e que está sentindo uma magia poderosa saindo das estátuas. Yuno, sendo metade humana e metade cachorro, sente um cheiro agradável. Elas entram e veem carnes penduradas. Meltia manda entrarem na caverna. Lá dentro, Yuno percebe cogumelos claros na parede. Meltia acha pele no chão e Yuno encontra um barril com um cheiro muito bom. Ela diz que contém toneladas de frutas vermelhas que parecem muito com especiarias. Meltia se aproxima na hora, perguntando se poderia ser ouro vermelho. Yuno pergunta se podem levar um pouco, mas a líder nega, dizendo que aquela caverna provavelmente é um esconderijo de ladrões e que poderiam se envolver em algo obscuro. Nesse momento, o lagarto aparece, confrontando as aventureiras, mas sai da caverna. Yuno pergunta o que era aquilo. Meltia diz que era uma princesa veneno e que apenas uma mordida dela é suficiente para matar. Ela manda Yuno sair da caverna o mais rápido possível. Do lado de fora, vemos nosso dragão andando para um lado e para o outro, pois viu a cavaleira humana e a meia humana entrando na caverna. Ele se pergunta se elas ficaram impressionadas ao verem sua caverna e pensa se deveria aparecer para elas, mas lembra que é um monstro e que elas presumiriam isso. Mesmo assim, ativa novamente a transformação em humano, pois nesse mundo existem demi-humanos, então há uma chance de pensarem que ele é um deles. Porém, quando se aproxima delas, pensa que está cumprimentando carinhosamente, mas na visão delas é algo assustador. Meltia impede Yuno de atacar e logo em seguida usa sua magia. A transformação é desfeita e elas percebem que é um dragão da peste. A líder pede para Yuno correr e nosso protagonista fica deprimido. Mais à frente, Yuno pergunta a Meltia se estão sendo seguidas, e ela nega. Ela não consegue acreditar que há dragões da peste vivendo naquela floresta, e isso é uma surpresa desagradável. Yuno lembra que falaram sobre o Rock Dragon, mas nada sobre o que acabaram de ver, e pergunta se deveriam voltar à aldeia. A líder diz que ainda não tem nada concreto para relatar, então não é uma boa ideia voltar agora, e que vão precisar de mais mão de obra se quiserem investigar mais a fundo. Yuno sugere chamar o resto do grupo.
No dia seguinte, nosso protagonista sai da caverna e recolhe algumas carnes, pensando que está completamente recuperado, apesar de o dia anterior ter sido bem ruim, mesmo tendo conseguido a transformação humana. Ele vai até a princesa e diz que precisa pedir um favor, pois há uns macacos roubando a carne seca que ele faz. Por isso, quer envenenar a carne para dar uma lição neles e gostaria que o veneno fosse o mais forte possível, sem qualquer cor ou cheiro, para que não percebam. Pergunta se ela pode fazer isso, e ela confirma. Vai até um pote e deixa o veneno ali. Nosso dragão se pergunta se aquilo é realmente veneno, pois não tem cor nem cheiro. Ele coloca o veneno na carne e fica vigiando os macacos por horas, até adormecer. Mas depois de um tempo, eles chegam. Um cai no chão na hora. Nosso protagonista pula em cima deles, dizendo que vai acabar com todos. Os macacos gritam e começam a trabalhar em equipe, mas nosso dragão sabe que o trabalho em equipe dele e da princesa é muito melhor. Ele então dá um rugido, a princesa ataca, eliminando 2 macacos, e o dragão finaliza o último. Porém, os macacos dão um assovio supersônico, e o líder deles aparece. Nosso protagonista fica chocado, pois ele parece um monstro de classificação superior. Ele ativa a habilidade de ver status e percebe que são iguais aos seus, mas o líder tem uma habilidade de fortificar seus seguidores. Ele pensa que precisa acabar com isso logo, e ataca com bola de fogo, mas os macacos menores entram na frente para defender seu líder com magia de terra. Cada um se lança para atacar. O dragão percebe que eles ficaram mais rápidos. Sua amiga o defende, mas um deles o segura por trás. O alfa corre em sua direção. A lagartixa o intercepta, mas é capturada e arremessada. O dragão se liberta e a segura, porém já está no limite. Ele pede à voz informações sobre os macacos. O orangotango gigante é um monstro de rank superior, uma evolução dos menores. Ele lutou e venceu o antigo alfa para se tornar o chefe. Evoluir através de batalhas é algo sagrado para eles. Além disso, dominam magia de suporte para ajudar seu clã. Essa informação não ajuda muito o dragão, mas ele se lembra de que o orangotango possui comunicação telepática, então talvez seja possível negociar. Ele pega um dos macacos de Ren para que o líder o escute e o orangotango para. Ele fala telepaticamente, dizendo que percebeu que o dragão conhece suas habilidades. O dragão comenta que o macaco morrerá por causa do veneno, mas sua amiga pode lhe dar um antídoto. Porém, se fizer isso, eles devem deixá-los ir. Para o orangotango, isso não é uma opção, pois eles são uma ameaça grande demais para ser ignorada. Portanto, precisam eliminá-los, mesmo que tenham que sacrificar alguém. O dragão responde que se ambos lutarem com tudo, nenhum sairá vivo. O alfa retruca com o lema de seu clã: eliminar os fracos e deixá-los morrer. Foi assim que ele ascendeu ao trono. O dragão pensa em outra solução e o desafia para um duelo. O gorila se surpreende e esclarece que, no mundo deles, duelos só acontecem em disputas entre clãs ou quando um alfa é desafiado. Isso é algo sem precedentes, mas pode funcionar. Afinal, as regras ainda poderiam se aplicar, mesmo enfrentando outra espécie, mas somente se ele e a lagartixa forem considerados um próprio clã. O dragão afirma que sim. Nesse caso, o gorila aceita o desafio. A lagartixa então trata o veneno do símio, mas ao terminar é capturada por outro. O protagonista exige saber o que está acontecendo, e o gorila explica que é para evitar interferências no duelo, prometendo libertá-la assim que o vencer. Sem mais palavras, ambos ficam frente a frente. O gorila começa com golpes poderosos que apenas permitem ao protagonista se defender, sem chance de contra-atacar. O dragão usa a habilidade de rolar para se afastar, mas o gorila o confronta, dizendo que isso não é lutar, e que é um insulto para eles. Sabendo que não pode continuar assim, ou a lagartixa pode acabar em perigo, o dragão decide contra-atacar. Ele dá um grande salto e cai sobre o gorila, golpeando-o com a cauda, seguido de uma sequência de socos que o deixam atordoado. Ao se afastar, avalia o dano e descobre que o inimigo ainda tem 1/3 da vida restante. Motivado, parte novamente para o ataque. No entanto, o gorila entra em um estado diferente, repelindo completamente o protagonista e direcionando todo o seu MP para a agilidade. Feito isso, ele parte para o ataque. O dragão mal consegue desviar dos golpes e tenta incinerá-lo, mas o gorila não sofre dano algum e o joga no chão com um golpe. Aproveitando sua velocidade, ataca de várias direções. O dragão reconhece que ele é rápido demais e tem uma ideia. Solta um rugido ensurdecedor e o provoca, dizendo para lutarem cara a cara. Caso contrário, ele é um covarde. O gorila se indigna e aceita. Assim, ambos correm um contra o outro. Trocam golpe após golpe, e depois de algum tempo, ambos estão exaustos. Decidem o combate com um último ataque, que apenas o dragão consegue conectar, arremessando o gorila ao chão. O protagonista se declara vencedor. No entanto, de baixo, o gorila desfere um último golpe, que também lança o dragão ao chão.
Pouco a pouco, o protagonista vai perdendo a consciência. A lagartixa se aproxima, mas ele apenas escuta o sistema informá-lo sobre suas conquistas antes de finalmente desmaiar. Algumas horas depois, nosso protagonista acorda confuso, sem saber onde está. Para sua surpresa, percebe que está de volta à caverna. Depois de alguns instantes, organizando os pensamentos, relembra o que aconteceu e se recorda de que conseguiu derrotar o orangotango gigante. Ao perceber que realmente venceu a luta, sente-se tomado pela emoção. Pela expressão satisfeita no rosto da princesa venenosa, ele deduz que foi ela quem o carregou de volta até a caverna. Ele comemora brevemente a vitória ao lado dela, aliviado por tudo ter terminado bem. No entanto, ao olhar para o lado, se assusta ao ver o mesmo grupo de macacos que servia como subordinado do orangotango gigante. Seu primeiro pensamento é que vieram se vingar do antigo líder, mas, em vez de hostilidade, eles começam a comemorar com entusiasmo. O comportamento deles dá a entender que agora o reconhecem como o novo chefe. Intrigado, ele verifica sua tela de status e descobre que recebeu o título de chefe do clã. Assim, conclui que, ao derrotar o antigo líder, herdou automaticamente sua posição. A princesa imediatamente se mostra hostil com os macacos, mas ele a acalma rapidamente, explicando que a situação pode, na verdade, ser vantajosa. Ele raciocina que podem usar os macacos como ajudantes para cuidar de diversas tarefas e trabalhos pesados, poupando-os de fazer tudo sozinhos. Enquanto continua interagindo com os macacos, a princesa fica cada vez mais ciumenta, mas ele permanece distraído, fascinado demais com a situação para perceber a mudança de humor dela. Com os macacos assumindo o trabalho, ele de repente se vê sem nada para fazer. Como não quer ficar parado, começa a pensar em maneiras produtivas de usar o tempo livre. Percebe que, com mais habitantes na caverna, precisarão armazenar uma quantidade maior de comida e para isso serão necessários potes. No dia seguinte, começa a trabalhar na fabricação de recipientes de barro, enquanto um dos macacos observa com grande curiosidade. Divertido, ele diz para o macaco prestar bastante atenção e aprender enquanto molda um novo pote com argila, comentando que os macacos provavelmente são mais habilidosos para essa tarefa por causa dos dedos ágeis. Após concluir a demonstração, manda o macaco tentar fazer um sozinho e o deixa responsável pela cerâmica. Ao sair para o lado de fora, se surpreende ao ver a princesa venenosa tentando fazer um pote de barro por conta própria. Ele comenta naturalmente que, com aquelas mãos e pernas, ela não conseguirá avançar muito. Ela interpreta mal o comentário, fica envergonhada e sai correndo. Ele observa, confuso, perguntando-se o que disse de errado, percebendo também que ela anda agindo de forma estranha ultimamente, embora não entenda o motivo. Enquanto isso, Meltia e Yuno estão sentadas em uma cafeteria próxima, tomando algo enquanto esperam o restante do grupo chegar. Conforme o tempo passa e ninguém aparece, começam a se preocupar. Meltia tenta manter a calma e garante a Yuno que os outros retornarão assim que concluírem a missão. Yuno, porém, não consegue afastar o medo que ainda sente desde o encontro com o dragão da calamidade, cuja presença avassaladora continua assombrando sua mente. Meltia a tranquiliza, dizendo que logo resolverão essa situação. De volta à caverna, na manhã seguinte, o protagonista acorda e é recebido pela princesa. Ao tentar se levantar, sente o corpo pesado e percebe que os macacos estão espalhados sobre ele, dormindo profundamente. Ele tenta sacudi-los, mas não consegue acordá-los, então desiste e volta a dormir. Minutos depois, desperta diante de uma cena preocupante. Um dos macacos está caído no chão, fraco e pedindo ajuda. Sem hesitar, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que a princesa o envenenou. A raiva começa a ferver dentro dele e ele exige o antídoto imediatamente. No início, ela se recusa e vira o rosto com teimosia. Ele insiste com mais firmeza e, após repetir o pedido várias vezes, ela finalmente cede e entrega o antídoto. Ele o administra ao macaco, que aos poucos começa a se recuperar. Com a situação controlada, aproxima-se da princesa e pergunta calmamente por que ela fez aquilo. Depois de hesitar, ela admite que tem se sentido deixada de lado desde que os macacos passaram a fazer parte do grupo e que ele não lhe dá mais a mesma atenção. Ao ouvir isso, ele percebe que talvez tenha ignorado os sentimentos dela. Ele pede desculpas sinceramente por tê-la negligenciado e sugere que passem mais tempo juntos. Para compensá-la, propõe que no dia seguinte saiam para caçar apenas os dois, aproveitando um momento a sós. A princesa se ilumina ao ouvir a proposta e aceita feliz. Em outro lugar, Miria começa a perceber que já se passaram vários dias desde que os aventureiros entraram na floresta, e nenhuma notícia chegou. Preocupada com a segurança deles, decide que não pode mais esperar. Determinada a encontrar o protagonista e os demais, ela se prepara e parte sozinha para dentro da floresta em busca deles. No dia seguinte, ele e a princesa venenosa saem para a floresta em seu encontro de caça. Ele está genuinamente animado, aproveitando o ar fresco e a chance de voltar a caçar. No entanto, a princesa não parece tão feliz assim, e logo fica claro o motivo. Ele trouxe os macacos junto.
Enquanto ele não vê problema algum nisso, ela esperava que fosse um momento apenas para os dois. Já os macacos estão cheios de energia e entusiasmo, claramente se divertindo com o passeio. Sentindo-se decepcionada, a princesa caminha alguns passos à frente, sozinha e em silêncio. Depois de um tempo, ela percebe um perigo próximo. De repente, 2 lobos da floresta saltam das árvores, prontos para atacar. Ele presume que será uma luta simples que poderão resolver juntos. Porém, antes que qualquer um dos dois possa agir, os macacos avançam primeiro e derrotam os lobos rapidamente com uma coordenação impressionante. A batalha termina quase instantaneamente, deixando os dois sem nada para fazer. Os macacos comemoram a vitória, enquanto a princesa venenosa se sente ainda mais deixada de lado. Enquanto isso, Miria se aprofunda na floresta além do que pretendia inicialmente. À medida que avança entre as árvores densas, percebe que foi longe demais. O ambiente começa a parecer desconhecido, e uma sensação de inquietação cresce dentro dela. Ela considera a ideia de voltar para casa, mas no momento em que decide recuar, avista ao longe a figura dele caminhando à frente. Aliviada, chama por ele e acelera o passo para alcançá-lo. No entanto, antes que consiga chegar, depara-se subitamente com uma criatura que jamais viu na vida. Sua presença é esmagadora, e Miria fica paralisada pelo medo. Ao mesmo tempo, o protagonista retorna à caverna ao lado da princesa, pedindo desculpas por ter dado atenção demais aos macacos ultimamente. Ele explica que, como agora é tecnicamente o chefe deles, possui responsabilidades e não pode simplesmente ignorá-los, mas afirma que entende a frustração dela. Para fazê-la feliz, promete que a próxima caçada será apenas dos dois, sem os macacos acompanhando. Ao ouvir isso, a princesa se enche de alegria, salta sobre ele e começa a lambê-lo animadamente, encantada com a ideia de tê-lo só para si. Enquanto aproveitam o momento, um grito alto ecoa por toda a floresta. A voz lhe soa extremamente familiar, e ele rapidamente a reconhece como sendo de Miria, percebendo que ela pode estar em perigo novamente. Sem hesitar, afasta-se da princesa e começa a rolar imediatamente na direção do grito. Ele manda que ela fique onde está, mas ela se recusa a deixá-lo ir sozinho e tenta rolar atrás dele. Infelizmente, sua habilidade de rolar é muito baixa. Ela perde o controle, bate contra uma rocha e seus pontos de vida caem para menos da metade. Ele para por um instante para verificar seu estado e confirmar que ainda está viva. Embora preocupado, sabe que não pode perder tempo. Garante a ela que seus sentimentos não mudaram e que apenas precisa salvar Miria. Então continua rolando em alta velocidade rumo ao local do grito. Ao mesmo tempo, Miria está prestes a ser devorada por 3 lobos quando, no exato instante, o protagonista surge e esmaga um deles contra o chão. Ele se posiciona rapidamente à frente dela, protegendo-a. A voz divina então informa que aquelas criaturas são monstros de rank D conhecidos como Majalobos, que utilizam um terceiro olho para transmitir informações visuais aos membros da alcateia próximos. Graças a essa habilidade, conseguem se coordenar perfeitamente para rastrear e caçar suas presas com precisão absoluta. Os lobos se aproximam, prontos para atacar. À primeira vista, parecem monstros comuns de rank D, mas ao analisar suas estatísticas mais atentamente, ele percebe algo estranho. Uma aura incomum os envolve, indicando que são mais fortes do que o normal para esse nível. Nesse momento, os lobos lançam um ataque coordenado, mas ele responde liberando um sopro de dragão bebê, reduzindo um deles a cinzas. Os outros 2 tentam atacá-lo pelos lados, porém ele crava rapidamente os punhos em seus rostos, derrubando-os e encerrando o combate. Em seguida, tenta se aproximar de Miria com calma, mas como esperado, ela está apavorada ao vê-lo e recua até encostar em uma árvore, sem saber quais são suas intenções. No entanto, ao perceber que ele não a ataca e ao lembrar que um dragão familiar a salvou anteriormente, começa a ligar os pontos. Ela entende que ele é o mesmo dragão que a resgatou no passado. Reunindo coragem, levanta-se lentamente e tenta se comunicar. Ao notar que ele não é hostil e está focado em protegê-la, passa a confiar nele. Um entendimento silencioso se estabelece entre os dois, reconhecendo-se como aliados. Porém, mais Majalobos continuam se aproximando, cercando-os com cautela. Ele se posiciona à frente de Miria e manda que ela fique atrás dele. Confiando plenamente, ela se move rapidamente e sobe em suas costas. Com Miria bem segura, ele se prepara para romper o cerco e levá-la em segurança enquanto os lobos se preparam para atacar. Na vila, vemos um homem chamando Gregório indo até Marielle. Ela pergunta se ele conseguiu encontrar alguma coisa, mas ele responde que não achou nada. Ele explica que procuraram por Miria pela aldeia inteira, e não há sequer um sinal dela. Marielle, irritada, pensa que Miria foi uma idiota por ter ido para a floresta sozinha. Gregório então pergunta se eles irão procurá-la na floresta. Marielle responde que irá olhar sozinha e pede para que ele, só para garantir, verifique a vila mais uma vez, caso tenham deixado passar algo, pois há uma chance de Miria voltar. Ele aceita a ordem de Marielle e pede que ela tome cuidado. Do lado dos aventureiros, um novo integrante comenta que a floresta não parece tão perigosa.
Yuno discorda e diz que a caverna é estranha, pois lá dentro encontraram vários potes de tempero e, além disso, ela também viu um dragão da peste. Meltia explica que concluiu que é muito arriscado para apenas as duas investigarem sozinhas, por isso chamou o restante do grupo. Yuno pergunta se começarão a investigar agora, mas Meltia responde que não. Primeiro, elas voltarão para se encontrar com o cliente e obter permissão para prosseguir com a lista completa. Enquanto isso, nosso protagonista foge com Miria dos lobos. Ele pensa que eles estão insistentes demais e que agora há muito mais do que antes. Ao olhar à frente, percebe um ponto onde não ficará cercado e acredita que ali poderá proteger Miria. Ele para, coloca-a no chão atrás de si e se posiciona na frente. Os lobos da floresta avançam, e ele usa o fogo do bebê dragão para queimar 2 deles. Um terceiro corre em zigue-zague e salta em sua direção, mas ele o rasga ao meio com facilidade. Ainda assim, algo parece estranho. Os lobos não recuam em momento algum. Ele se pergunta o motivo disso. De um dos corpos caídos, começa a escorrer uma lágrima estranha dos olhos da criatura. Sem perder tempo, ele pega Miria e continua correndo pela floresta. Fica pensando no que fazer com ela, pois não sabe o que acontecerá se a levar até a aldeia. Mas que provavelmente acontecerá o mesmo de antes, quando tentou se aproximar e foi atacado pelos moradores. Ele se pergunta por que Miria estava sozinha na floresta, tendo certeza de que ela sabe o quão perigoso o lugar é. Seria muito mais fácil se pudesse simplesmente perguntar o que está acontecendo, mas por enquanto pretende levá-la a um local seguro próximo à aldeia. Miria o abraça e agradece, e ele percebe que conseguiu entender um pouco do que ela disse. A voz divina então pergunta ao dragão se ele gostaria de ver a árvore de evolução. Ele pensa que a voz está tentando estragar seu momento de novo, mas decide dar uma olhada. 4 opções aparecem. Ele estranha não haver uma evolução para dragão da peste, mesmo sendo essa sua raça atual. A primeira opção é Drago Humano Sombrio, um dragão meio humano de baixo escalão, classificado como demi-humano, com o corpo coberto por chamas escuras. Ele se pergunta se viraria um ET e se conseguiria se entrosar com humanos, mas decide que é melhor evitar. Pode ser mais uma pegadinha da voz irritante. A segunda opção é o dragão rolante, especializado em velocidade em vez de força, o velocista do mundo dos dragões. Ele imagina a si mesmo rolando de um lado para o outro e não se anima muito. A terceira opção é o pequeno dragão de arco, do tipo luz, com alta inteligência e usuário de magia branca. Ele acha difícil acreditar que um dragão da peste possa evoluir para algo tão puro. Como seria pequeno, talvez fosse mais fraco que os outros, mas ainda assim parece uma boa escolha. A última opção é Jormungand, um dragão com corpo de cobra gigantesca, coberto por escamas que contém veneno mortal. Por onde rasteja, o solo se torna estéril. Ele nega imediatamente. Se escolhesse isso, se tornaria inimigo de todos os humanos. Nesse momento, Miria o cutuca e aponta para a frente. Ele se aproxima e encontra um lago. Enquanto ela bebe água, ele volta a refletir sobre as evoluções. A última está totalmente fora de questão. Ele se interessa pelo dragão rolante, mas teme virar um espetáculo de circo ambulante. Pensa então no pequeno dragão de ar, do tipo luz, que talvez pudesse se dar bem com humanos. Por outro lado, o Drago Humano Sombrio, sendo meio humano, talvez fosse a melhor opção para conviver com eles. Mas então surge outra dúvida. Como Miria o veria? E se escolhesse algo tão diferente como os outros monstros o tratariam? Miria vai até ele e pergunta o que ele está pensando. Ele toma um susto e cai para trás, pensando que estava refletindo sobre como seria sua vida de humano se escolhesse algumas das outras evoluções de dragão. Ele fala para ela que de qualquer forma está prestes a evoluir para outro monstro, mas qual ela acha melhor? Mas claramente ela não entende o que ele está falando. Ele pensa que realmente gostaria do conceito dela sobre esse assunto. Ela aponta para ele e faz um rugido de dragão. Ele pergunta se ela está falando dele e ela confirma. Ela se apresenta como Miria, e ele consegue entender. Ele se pergunta se está conseguindo entender algumas coisas básicas, porque sua habilidade evoluiu de nível. Miria começa a apontar para algumas coisas e dizer o nome. Ela vai até a água e começa a brincar com ele. A voz divina avisa que a habilidade de línguas passou do nível 2 para o nível 3. Mais tarde, Mira começa a explicar que está procurando por alguém e foi para a floresta muitas vezes sozinha, sem que a senhorita Marielle soubesse. Nosso protagonista pensa que ela está procurando aquelas pessoas que foram até a caverna. Ele tenta falar com ela, mas ela não entende nada. Ele pensa que, graças à habilidade, pode entender mais ou menos o que ela está dizendo. Porém, o contrário não funciona. Ele faz um gesto estranho e Miria consegue entender, dizendo que esses são aventureiros da cidade, mas não está procurando por eles, está procurando por Doss. Nosso protagonista pensa que ele foi morto pelo dragão de pedra. Ele bota mato na cabeça para fingir o cabelo de Doss, e Mira fica surpresa por ele conhecer o Doss, e diz que sabia que ele é o dragão que salvou ela naquela época. Ela pula e abraça ele, deixando nosso protagonista muito feliz. Ele pede desculpa à Princesa Veneno, pois irá escolher ser um sêmio-humano.
Miriam pergunta a ele se ele tem um nome, mas ele não tem um. Ele balança a cabeça dizendo que não, e ela se pergunta como deve chamá-lo. Nosso protagonista reflete que nunca parou para pensar sobre isso. Miriam pergunta a ele se tá tudo bem se ela inventar um nome, e ele aceita, pedindo para que ela faça. Ela começa a refletir sobre o nome, pensando em tudo o que aconteceu, em quantas vezes ele salvou ela. Ela pensa que ele é um herói, e dá o nome dele de Ilúzia, explicando que é o nome de uma flor que ela gosta. Nosso protagonista pensa que é um bom nome e aceita seu nome como Ilúzia. A voz divina confirma o nome dele como Ilúzia e explica a ele que depois que o nome for confirmado, ele não pode ser alterado. A voz divina pergunta de novo se pode confirmar o nome Ilúzia, dizendo que depois que confirmar, não pode ser alterado. Nosso dragão não sabia que tinha essa opção. Ele aceita o nome, já que foi dado por Miriam, e confirma. A voz divina diz que o nome foi confirmado como Ilúzia. Miriam comenta que parece que ele gostou do nome e fica feliz com isso. Nosso dragãozinho se sente muito bem com o que acabou de acontecer, mas nesse momento houve um rugido muito alto e ele escuta passos muito fortes se aproximando deles. Ele pensa que a única coisa capaz de dar um passo tão forte naquela floresta é o dragão. Então pede para Miriam subir nas costas dele e começa a fugir com ela, pensando que estivesse mais longe do covil do dragão. Mas que tanto faz, pois fará um desvio para a aldeia e deixará Miriam num lugar seguro e depois vai procurar por nós. Os lobos continuam seguindo ele, e ele percebe uma recepção de energia mágica escrita do lado do monstro. Ele percebe então que o monstro está sendo controlado por alguma coisa. Ele pula em direção a Miriam, porém nosso protagonista consegue derrotá-lo com um golpe de cauda. Mais à frente, ele vê que tem mais 4 lobos, porém um é diferente. Ao parar, ele percebe que Doz está em cima do lobo diferente. Miriam pergunta a Doz por que ele está com monstros. Nosso protagonista tenta ver as estatísticas de Doz, porém a lista de habilidades dele está totalmente vazia e se pergunta o que aquilo significa. Doz puxa uma espada e começa a tentar atacá-los. Miriam entra na frente, porém quando nosso protagonista percebe que ela será atacada, a defende. Doz tenta atacá-la com uma espada e ela revida com uma bola de fogo. Nosso protagonista dá um soco nele e ele cai. Mas nosso protagonista estranha a reação dele ao segurar um pedaço de terra como se fosse um tesouro. E Miriam se pergunta como isso aconteceu. Doz ordena que os lobos ataquem e ele obedece. Nesse momento, os passos fortes continuam chegando cada vez mais perto. Doz sobe em cima de um lobo e ordena que ele siga em frente. E Miriam finalmente percebe o que é o ovo que ele está segurando. O dragão percebe que ele está indo em direção à aldeia e se pergunta o que ele quer lá, pois não consegue entender. Mas Miriam percebe, dizendo que é horrível, pois o que Doz segurava era um ovo de dragão de pedra, e ele está levando aquilo para a aldeia. Então, o dragão de pedra irá para lá. Nesse momento, o dragão de pedra aparece enfurecido e percebe que Doz está atraindo o dragão para a aldeia. Miriam sobe nas costas do nosso dragão e ele começa a correr atrás de Doz para poder evitar a tragédia, perguntando se o que Doz está planejando fazer, se ele quer vingança contra as pessoas da aldeia. Os lobos continuam perseguindo os dois, e nosso dragão sabe que não vai conseguir despistá-los com Miriam nas costas. Nesse momento, Emília chama por ele, Ilúzia, pedindo para que ele a deixe para trás e continue sem ela, explicando que conseguirá se manter bem afastada dos monstros, e pede para que ele siga Dory. Ele pergunta se ela enlouqueceu, pois não há como eles vencerem os lobos. Mas Miriam implora para que ele salve a aldeia. Ele para de repente, coloca ela no chão e é atacado pelo lobo. Ele revida com um golpe muito forte, em seguida desfere uma sequência de golpes e destrói o lobo completamente. 3 lobos restantes correm até Miriam. Ele derrota 2, mas o terceiro consegue feri-la. Porém, logo depois, nosso protagonista consegue derrotá-lo também. Miriam pede para ele correr para a aldeia e ele diz que vai protegê-la, mas também afirma que protegerá a aldeia. Na aldeia, vemos algumas crianças brincando. Ingrida as avisa para voltarem para casa, pois está começando a anoitecer. Logo em seguida, ouvimos o rugido do dragão de pedra e vários pássaros começam a voar assustados. Marielle escuta o rugido e pensa que precisa encontrar Miriam rapidamente. Os aventureiros também derrubam alguns lobos na floresta. A cena muda para Doz, que continua correndo com o ovo do bebê dragão em direção à aldeia. Na floresta, vemos também os slimes que nosso protagonista enfrentou anteriormente. Nosso protagonista continua correndo em direção à aldeia. Então vemos nosso dragão correndo em direção à aldeia com Miriam em suas costas, gravemente ferida. Ela percebe que Ilúvia está levando-a para a aldeia e agradece por isso. O dragão observa o ferimento dela e pensa que não parece tão grave, acreditando que ela conseguirá se curar sozinha. No entanto, quando Miriam usa uma magia de recuperação, ela decide usá-la nele. Ao perceber isso, nosso pequeno dragão fica surpreso e pensa que ela realmente é uma pessoa muito gentil. Enquanto isso, na aldeia, Gregory está enfrentando um lobo e, confuso com a situação, pergunta o que está acontecendo, mas mesmo assim consegue derrotar a criatura. Logo depois da luta, nosso dragão chega à aldeia carregando Miriam nas costas. Ao ver o enorme dragão, Gregory fica completamente apavorado, porém Miriam explica rapidamente que aquele é um dragão amigo e que ele veio para salvar a aldeia.
Ao ouvir isso, Gregory se lembra de quando viu um pequeno dragão carregando Miriam nas costas anteriormente e começa a se perguntar se aquele seria o mesmo. Nesse momento, nosso protagonista também acha o rosto dele familiar e se recorda de que foi Gregory quem o acertou com uma cunha no passado. Miriam então confirma que realmente é o mesmo dragão, apenas evoluído. Agora ele se tornou um dragão da peste, mas apesar disso continua sendo muito gentil e amigável com os humanos. Gregory então percebe que, da outra vez, o dragão estava apenas tentando ajudar Miriam, mas ainda acha difícil acreditar que um dragão da peste possa ajudar humanos. Mesmo assim, decide se desculpar pelo que aconteceu anteriormente, já que não havia como saber a verdade naquela situação. Nosso protagonista responde apenas balançando a cabeça, e Gregory fica completamente chocado ao perceber que o dragão consegue responder e se comunicar com humanos. Nesse momento, um rugido aterrorizante ecoa ao longe. Era o dragão de pedra. Ao ouvir o som, Miriam pergunta a Gregory se ele viu Dois. Gregory responde que sim, dizendo que jogou algo nele e depois fugiu sozinho. Miriam então explica que Dois está planejando atrair aquele dragão de pedra usando um ovo como isca e que eles precisam encontrá-lo o mais rápido possível. Gregory decide se oferecer para ir junto com o dragão, pois se os aldeões vissem um dragão vagando sozinho pela vila, certamente entrariam em pânico. Enquanto isso, em outro lugar, um velhinho se pergunta que som estranho foi aquele que acabou de ouvir, até que vê Dois e rapidamente avisa os moradores de que o que ele dizia era verdade. Dois ainda estava vivo. Voltando ao protagonista, ele corre pelo vilarejo, deixando todos os moradores chocados com sua presença, mas o pânico diminui quando percebem que Gregory e Miriam estão nas costas do dragão. Gregory então pergunta se alguém viu Dois, e um dos homens responde que ele foi visto correndo em direção à torre de vigia. Eles escutam mais ruídos vindos do dragão de pedra, e Gregory comenta que a situação está piorando, pois o monstro está se aproximando rapidamente. Então precisam encontrar Dois o quanto antes. Ele pede para Miriam deixar aquilo nas mãos dele e do dragão, e solicita que ela evacue todos para o lado oeste da vila, explicando que ela já está ferida e que, se for com eles, só se colocará em mais perigo. Nosso dragão concorda, pois também não quer colocar Miriam em risco. Então ela aceita a decisão, desce das costas dele e pede que ambos tenham cuidado. Logo depois, o protagonista segue em busca de Dois. No caminho, Gregory comenta que é absurdo aquele pequeno dragão ter se transformado em um poderoso dragão da peste em tão pouco tempo, dizendo que já ouviu histórias de monstros que ficam mais fortes com o tempo, mas nunca imaginou que isso pudesse acontecer tão rapidamente. Ele acrescenta que depois que resolverem aquela situação, pretende apresentá-lo oficialmente a todos os moradores da vila. Ao ouvir isso, o protagonista fica muito feliz e passa a pensar que Gregory é realmente um bom homem. Enquanto isso, na torre de vigia, vemos Dois cercado pelos aldeões, que pedem para ele abaixar a espada. Um garotinho escondido atrás de uma caixa pergunta assustado o que está acontecendo com Dois. Nesse momento, o dragão chega ao local e um dos moradores pergunta confuso o que está acontecendo. Gregory explica que o dragão é um aliado e que devem cuidar de Dois por enquanto, ordenando que todos os moradores comuns evacuem imediatamente porque um dragão de pedra está vindo em direção à vila. Os aldeões começam a correr, mas o garotinho continua escondido atrás da caixa. De repente, Dois avança contra Gregory e o empurra ao chão, tentando fazer o mesmo com o protagonista. Mas o dragão consegue detê-lo facilmente e logo em seguida acerta um soco que o derruba. Nosso protagonista se prepara para dar o golpe final, porém hesita ao perceber que, se matar um humano, se tornará um verdadeiro monstro. Em vez disso, pede para Dois largar a arma e apenas dá um peteleco nele. Gregory, ao ver aquilo, comenta surpreso que ele realmente é o pequeno dragão de antes. Porém, nesse momento, Dois desperta e rapidamente salta para trás. O protagonista tenta analisar seus status e percebe que estão semelhantes aos dos lobos da floresta, o que lhe parece muito estranho. Dois então pega sua espada e percebe o garotinho escondido atrás da caixa. Sem hesitar, ele o agarra e o faz de refém. Nosso protagonista percebe que não há muito o que fazer naquele momento e começa a se perguntar qual seria a melhor decisão, pois o dragão de pedra pode chegar a qualquer instante, e qualquer movimento precipitado fará Dois matar o garoto. Em seguida, Dois joga sua espada no chão, pega o ovo de dragão e lança uma gosma até o topo da torre de vigia, subindo logo depois. O protagonista fica confuso, pois primeiro percebeu os status anormais de Dois e agora aquela habilidade estranha. Pouco depois, o dragão de pedra finalmente chega ao local. Dois ergue o ovo no alto da torre e Gregory se pergunta se ele pretende quebrá-lo. Nosso protagonista tenta voar até lá para impedi-lo, mas Dois joga o garotinho do topo da torre. Sem pensar duas vezes, o dragão corre para salvá-lo e consegue pegá-lo a tempo, porém já é tarde demais para impedir Dois, que salta da torre enquanto o ovo se quebra bem diante do dragão de pedra. A criatura entra imediatamente em um estado de fúria. Nesse momento, Mariana, que estava em outro lugar, se pergunta que som foi aquele e decide voltar para a aldeia.
Ao chegar, ela encontra Miria e fica aliviada ao ver que ela está segura. Mariana pergunta o que está acontecendo, e Miria explica que Dois atraiu um dragão de pedra até ali. Logo depois, Dois começa a se mover de maneira estranha, mas acaba sendo brutalmente pisoteado pelo dragão de pedra enfurecido. Enquanto isso, nosso protagonista percebe que o garotinho está bem. Gregory corre até eles, e o dragão entrega o garoto para ele, pedindo que saiam dali imediatamente. Gregory pergunta o que ele pretende fazer, e o dragão responde que vai lutar contra o dragão de pedra. Ao observar as estatísticas da criatura, nosso protagonista percebe algo alarmante. O dragão de pedra é muito mais forte do que ele imaginava. Mesmo percebendo que o inimigo é extremamente poderoso, ele pensa que pelo menos pode ganhar tempo para que todos consigam fugir com segurança. Com esse objetivo em mente, avança contra o dragão de pedra, aproveitando a abertura, contra-ataca com seu soco de dragão. Mas para sua surpresa, o golpe não causa absolutamente nenhum dano. Sem desistir, tenta usar a habilidade Respiração do Bebê, porém o resultado é o mesmo. Nenhum efeito no inimigo. Determinado a tentar mais uma vez, ele utiliza Meteorito, mas novamente o ataque não consegue ferir o dragão de pedra. Antes que consiga reagir, a criatura contra-ataca com força total e o atinge, fazendo nosso protagonista cair violentamente no chão. Caído, ele começa a se perguntar se aquilo significa o fim para ele. Porém, nesse exato momento, uma flecha atinge o dragão de pedra. Era Gregory, que havia voltado acompanhado de mais 2 aldeões para ajudar na luta. Gregory chama-te a atenção do dragão de terra, criando uma abertura para o protagonista, que rapidamente se levanta e acerta um forte chute no pescoço da criatura. Logo depois, um dos aldeões realiza um disparo preciso e acerta uma flecha diretamente no olho do dragão. Nosso protagonista pensa que finalmente conseguiram causar algum dano ao inimigo e, cheio de esperança, abre sua lista de estatísticas para verificar o resultado dos ataques. Porém, ao olhar para a barra de vida do dragão, percebe algo assustador. Quase nada do HP da criatura foi reduzido. Sem dar tempo para que se reorganizem, o dragão de pedra usa a habilidade Tremor. O impacto é devastador, eliminando um dos aldeões instantaneamente e deixando os outros 2 gravemente feridos. Em seguida, a criatura golpeia com sua cauda, acertando o protagonista e o arremessando novamente contra o chão. Nosso pequeno dragão percebe que, naquele ritmo, todos acabarão perdendo a batalha, pois a diferença de poder é simplesmente grande demais. Nesse momento crítico, uma voz divina ecoa em sua mente, ordenando que ele fuja imediatamente. Logo depois, surge uma notificação indicando que a voz divina evoluiu do nível 3 para o nível 4, permitindo agora o uso de uma nova função chamada Simulador Simplificado de Laplace. Confuso, nosso protagonista começa a se perguntar o que exatamente a voz divina está tentando lhe dizer. A voz responde que ele não vai fugir, não importa o quanto ela insista, e diz que ele foi uma exceção à regra em muitos aspectos, mas que é lamentável que seja justamente ali que eles precisem se separar. Irritado, o protagonista pergunta se ela evoluiu apenas para dizer aquele monte de besteiras. A voz responde que nunca se cansou de observá-lo e pede para que ele descanse em paz. Confuso e irritado ao mesmo tempo, o pequeno dragão pergunta quem realmente é a voz divina, mas recebe como resposta que não serão fornecidas explicações no nível 4. Percebendo que a situação é desesperadora, ele decide recorrer ao seu último recurso, a evolução. Lembra que existem 4 evoluções diferentes que pode escolher e começa a pensar qual delas lhe daria a maior chance de vencer o dragão de terra. Ele analisa cada uma das 4 evoluções possíveis, pensando nos benefícios e habilidades que cada forma poderia conceder. Enquanto tenta decidir qual teria a maior probabilidade de levá-lo à vitória, uma forte dor de cabeça surge de repente, e ele percebe que todo o seu MP parece ter sido drenado. A voz divina então informa que ele recebeu o título de interferência da autoridade Laplace e começa a apresentar previsões sobre cada uma das evoluções. Ela explica que se evoluir para um dragão da luz, terá apenas 4% de chance de vencer a batalha e menos de 1% de chance de salvar todos os aliados. Em seguida, diz que, caso evolua para Jogumandi, existe 91% de chance de que a batalha termine em empate, mas também 94% de probabilidade de que toda a vila seja completamente destruída. Já se escolher evoluir para Dragão Rolante, suas chances de vitória serão inferiores a 1%. Porém, haverá 99% de chance de conseguir fugir da batalha. Nosso protagonista cai no chão completamente exausto e começa a se perguntar por que a voz divina está dando tantas previsões. Irritado, ele chama a voz de estúpida. Nesse momento,
momento, uma intensa luz começa a emanar de seu corpo. Voltando aos aventureiros, Yuno escuta um barulho muito alto vindo da aldeia, e Hamilton pede para que todos se apressem. Ao retornarem à aldeia, Marielle comenta que o dragão de pedra está enlouquecendo e pergunta se todos já foram evacuados. Emília responde que ainda não. Marielle então pergunta por Gregory, e um aldeão explica que ele e os outros disseram que iam tentar parar o dragão de pedra. Marielle decide ir até lá para dar apoio a Gregory, e pede para Miria cuidar dos aldeões. Mas Miria se recusa, afirmando que irá junto com ela. Enquanto isso, voltando para Ilúzia, os aventureiros se perguntam o que fazer. Ele pensa em evoluir para um dragão arco para curar Gregory, mas se lembra da voz dizendo que a chance de vencer é de apenas 4%, e que a chance de salvar seus aliados é menor que 1%. Mesmo assim, ele salta para o alto, usa a habilidade de rolar e ataca o dragão de terra, indo logo em seguida verificar se Gregory está bem. Ilúzia pede para Gregory esperar um pouco, dizendo que irá evoluir e depois o curará. Porém, nesse momento, Gregory segura sua mão e pede para que ele não se preocupe com ele. Gregory então pergunta qual razão Ilúzia teria para ajudar os humanos, já que ele não consegue pensar em nenhuma. Ainda assim, há uma coisa da qual ele tem certeza. O dragão não está usando seu verdadeiro poder. Gregory pede ao dragão que se alimente dele, explicando que ele é um dragão da peste e ficará mais forte se comer pessoas. Nosso dragão responde que não come gente e que a única maneira de ficar mais forte para ele é através da evolução. Nesse momento, ele se lembra de algo. Em sua árvore de evolução, o dragão da peste jovem era o primeiro estágio do dragão do mal, aquele que espalha desastres. Porém, ele não havia se desviado muito do caminho correto e por isso ainda podia voltar atrás. Foi assim que herdou o título de dragão herói bebê e até conseguiu uma evolução para um dragão da luz. Gregory comenta que mesmo depois de Ilúzia ter ajudado Mira, ele ainda assim o apunhalou com uma lança. E mesmo assim, agora ele está lutando contra um dragão de pedra para ajudar os humanos. O protagonista então pensa que tudo o que ele queria era que os humanos o aceitassem como o herói da vila. Gregory diz que ele realmente não é um monstro como os outros, mas justamente por isso ele não consegue vencer o dragão de pedra. Gregory então guia as garras do dragão até o seu pescoço e pede para que ele proteja a vila. O protagonista começa a chorar, mas acaba cortando o pescoço de Gregory. Logo em seguida, a voz divina anuncia que o título de malfeitor subiu do nível 4 para o 5, o título de calamidade subiu do nível 3 para o 4, e o título de rei vigarista passou do nível 1 para o 2. A voz divina então anuncia que ele ganhou uma nova evolução, Dragão da Peste, Rank B, um dragão maligno que traz desastre por onde passa e que já destruiu muitas aldeias humanas. Por onde ele passa, deixa uma montanha de cadáveres, e é considerado um dos 3 grandes monstros da calamidade. Mesmo assim, ele escolhe evoluir para Dragão da Peste e começa sua evolução. O aldeão que estava com ele e com Gregory, ao ver aquela transformação, começa a correr apavorado. Em seus pensamentos, o protagonista diz a Gregory que vai se certificar de proteger a aldeia e que conseguirá fazer isso graças ao sacrifício de Gregory. A batalha entre os dois então começa. Mesmo após a evolução, nosso protagonista percebe que o dragão de pedra ainda é extremamente pesado e conclui que não pode vencê-lo em uma disputa direta de força. Pensando rápido, ele começa a bater as asas com força, levantando o corpo do inimigo e tirando os 2 pés do dragão do chão. Logo em seguida, aproveita a abertura para desferir um ataque com as garras. Depois do golpe, ele recua um pouco, mas o dragão de terra avança enfurecido em sua direção. Ainda assim, o protagonista sente que agora tem uma chance real de vencer. Enquanto isso, voltando para Miria, ela está procurando por Gregory e Ilúzia. Marielle também está preocupada e se pergunta para onde o dragão de pedra foi. Nesse momento, o aldeão que havia fugido aparece correndo, completamente apavorado. Marielle pergunta onde estão Gregory e Ilúzia. O aldeão, completamente desesperado, cai no chão. Ele então leva as duas até o corpo de Gregory e diz que um dragão negro o matou. Marielle pergunta se foi o dragão da peste que Miria trouxe até ali. E o aldeão confirma, dizendo que viu o dragão cortar a cabeça de Gregory e que logo depois disso, ele ficou ainda maior. Marielle pergunta se o dragão evoluiu. O aldeão diz que não sabe ao certo, mas afirma que ele seguiu para o leste enquanto lutava contra o dragão de pedra. Miria diz que a história do aldeão não pode ser verdade. Marielle pede para que ela se acalme, pois agora existem coisas mais importantes para fazer. Ela pede para Miria cuidar dos aldeões e pensa que a aldeia está condenada caso o dragão da peste e o dragão de pedra retornem para lá. Voltando ao protagonista, vemos que a batalha continua intensa. Ele desfere vários golpes no dragão de pedra, mas o inimigo consegue devolver boa parte do dano. Ilúzia usa o corte do redemoinho, uma habilidade recém-adquirida. Em seguida, ele abre seus status e percebe que possui outra habilidade que nunca havia visto antes. Ao voltar a prestar atenção na luta, quase é atingido por um ataque, mas consegue desviar no último instante. Ele percebe então que nenhum dos golpes que acertou causou muito dano no HP do dragão de pedra e começa a se perguntar se ele possui algum ponto fraco. Pensando nisso, conclui que o corpo do dragão é extremamente duro, então talvez sua fraqueza esteja na cabeça.
Ele então avança contra o dragão de pedra e desfere um poderoso soco do dragão diretamente na cabeça dele. Logo em seguida, continua o ataque com um golpe de cauda. No terceiro ataque, finalmente consegue esmagar um dos olhos do dragão de pedra. E Lúcia pensa que, agora que o dragão não pode enxergar direito, será fácil vencer a batalha. Porém, o dragão começa a correr desesperadamente em direção à aldeia. E Lúcia rapidamente entra na frente dele e diz que ele não conseguirá passar dali. Enquanto isso, na aldeia, vemos Miria ajudando os aldeões junto com Marielle. A elfa pede para que um aldeão reúna todos que ainda conseguem se mover e que saiam da vila imediatamente. Ao olhar para trás, ela chama por Miria, mas percebe que ela não está mais ali e imagina que ela tenha ido atrás do dragão da peste. De volta à luta, Lúcia consegue segurar o dragão de pedra para impedir que ele avance em direção à aldeia, mas acaba ficando vulnerável aos ataques. O dragão começa a desferir várias cabeçadas nele, empurrando-o para trás. Então Lúcia começa a bater suas asas, espalhando o pó de escamas do dragão pela área, o que começa a afetar o dragão de pedra. Observando melhor o inimigo, ele percebe que o pescoço do dragão parece mais fino que o restante do corpo e conclui que aquele deve ser seu ponto fraco. Ele então começa a desferir vários golpes concentrados no pescoço do dragão e ativa a habilidade quebra-pescoço. Finalmente, o ataque funciona e ele consegue derrotar o dragão de pedra, que cai pesadamente no chão. A voz divina anuncia que ele recebeu 384 pontos de experiência e que, graças ao título de Ouro Bebê, recebeu o dobro. Com isso, o dragão da peste sobe do nível 1 para o nível 19. Algum tempo depois, Miria chega até Lúcia e chama por ele. Ela pergunta se ele ainda a reconhece e diz que ele venceu o dragão de pedra por todos. Também pergunta se ele evoluiu novamente, pois agora está muito maior. O protagonista então se lembra de que matou Gregory e de que se transformou naquela monstruosidade. Nesse momento, Marielle chega e dispara um golpe de luz contra o dragão. Miria imediatamente se coloca na frente e manda Marielle parar. Ela explica que aquele é Lúcia, o dragão de quem ela havia falado antes. Marielle responde que Gregory foi morto por aquele monstro. Miria se vira para Lúcia e pergunta se aquilo é verdade. Mesmo sem receber resposta, ela continua na frente dele e diz que deve haver algum engano. Porém, naquele momento, o pó de escamas do dragão começa a afetar Miria. Lúcia percebe então que se transformou em uma verdadeira monstruosidade, algo que não pode mais permanecer perto dos humanos. Ele então voa para longe, enquanto Marielle usa magia de cura em Miria. Logo depois, nosso dragão para perto de um lago e olha para o próprio reflexo na água. Ao se ver, ele comenta que está incrível, como se fosse um tanque. Em seguida, pensa que todo o seu corpo está rígido e se pergunta se não deveria ter algum tipo de recuperação automática. Nesse momento, ele percebe uma flor à sua frente. Ao observar melhor e olhar suas estatísticas, vê que o nome daquela flor é Lúcia, o motivo pelo qual ele recebeu o seu nome. Ele então se lembra da guardiã explicando que aquela flor só floresce em lugares onde vivem monstros, e por essa razão, é muito difícil de colher, sendo considerada um excelente presente. Além disso, na linguagem das flores, ela simboliza coragem e bravura, representando o símbolo do heroísmo. Ao perceber isso, ele começa a chorar e pede para a voz divina apagar seu nome. Porém, a voz responde que, depois que um nome é confirmado, ele não pode mais ser alterado. Desesperado, ele se joga no chão, se xingando de grande idiota e se perguntando no que ele estava tentando se tornar. Ele também começa a questionar por que foi levado para aquele mundo. De repente, ele começa a ouvir um som próximo a ele, mas diz que não se importa mais com nada. E é exatamente nesse momento que o episódio chega ao final. Se você chegou até aqui, comente a palavra evolução para mostrar que assistiu até o final.